Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bom dia, pessoal. Jonathan Cruz aqui com vocês. Mais um dia na Team Cruz TV. Tô aqui com meu irmão André Cruz e com o multicampeão Charles Duende. Charlão, super bem-vindo. Opa, agradeço o convite aí, André e Jonathan. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, show de bola. Charlão, vamos pelo começo. Acho que você já contou muito essa história, mas não pra gente. Como é que começou a sua trajetória no jiu-jitsu? Por onde? Quando? Cara, foi em comecinho de 96, né? Foi como finalzinho de 95 que eu tinha dado uma olhada. Comecinho de 96 eu já era apaixonado pelo jiu-jitsu, pelas revistas, pelos Grace, pelo MMA, pelo Vale Tudo na época, né? Uhum. E eu achei uma academia em Osasco, eu não tinha... Trabalhava o dia inteiro, estudava. E aí eu achei uma academia em Osasco, que era com o professor Jorge Medeiros, da equipe Roberto Lage. E, cara, eu falo que o jiu-jitsu você é picado pelo bichinho ali, né? Ou você ama ou você odeia. Sim, é. Eu amei o esporte e comecei a treinar. Nesse primeiro momento era mais por lazer, né? Para fazer algum esporte. Eu tive uns problemas familiares que eu perdi 2 irmãos no mesmo mês. Então foi uma válvula de escape para mim. 6 meses depois, eu já estava competindo na branca, tomando um sufoco da galera, mas eu vi que aquele ali era meu esporte. Uhum. E foi naquela época não existia muito faixa preta, né? Meu professor era faixa azul, né? E aí ele pegou a roxa e me deu a azul e apareceu uma oportunidade para dar aula no Alphaville Tênis Clube, né? Eu comecei a dar aula para criança, tudo, e cara, não sei se foi sorte, não sei se foi talento, eu sei que eu ganhei um campeonato, de repente o Alphaville Tênis Clube bombou. E eu tava saindo tava com problema na empresa também, eu tinha acabado de me desligar da empresa, então eu achei um nicho. Falei, pô, mas peraí, eu tô ganhando bem mais, trabalhando bem menos
do que eu trabalhava para poder, com o falei, encontrei o que eu quero. Só que eu era faixa azul, é a faixa azul. Comecei a dar aula de faixa azul, ajudando meu professor. Isso aí hoje não tem cabimento, né, meu? Eu não deixo nem roxo hoje fazer isso. Mas na época não tinha muita opção. E aí, pô, foi dando certo, cara. Foi dando certo. Eu fiquei um tempo no Jorge Medeiros, aí tive que sair da equipe dele, né? Por motivos ali de concordância em algumas coisas. Aí eu saí com o time de quem dava na academia dele também, era eu. Aí eu fui pra Extinta Godoy Macaco, né? Fui ali onde conheci a galera, realmente fui entender o que era um jiu-jitsu de verdade, o que era um jiu-jitsu de competição. Porque no Jorge, no Roberto Lage até tinha, mas era fraco, porque esses caras já estavam estourando em São Paulo. Então todo mundo que era duro treinava ou com o Ryan ou com a Godoy Macaco, né? E aí foi aparecendo o Gurgel também em São Paulo. E aí eu fiquei com o Godoy Macaco, aí quando o Godoy e o Macaco se desligaram, eu fiquei com o Godoy. E hoje nós temos a G13, essa história aí faz 28 anos, indo pra 29 anos agora. Cara, é tempo pra cacete, né, meu? Caramba, eu lembro que, acho que o meu primeiro campeonato paulista, né, a gente treinava com o Thiago, a gente já tava, a gente tava na Godoy Macaco, né, quando você chegou, e eu lembro que meu primeiro campeonato paulista foi no Tênis Clube Paulista, isso em 99. TCP. Aí o Thiago ainda falou, pô, o Duende tá vindo pro time aí, não sei o que, alguma coisa assim, sabe? E eu era, molequinho, assim, sabe? Quando eu entrei, vocês treinavam com o Thiago Cruz. Já treinava. Vocês, o Teru, era, o Bruninho, molecada toda. Zé. E hoje, pô, o Zé, Teru, Bruninho, todos pegaram a preta comigo. Tudo preta seu, E assim, foi legal, porque assim, foi o que você falou, ainda o jiu-jitsu era, muito restrito, né? Era muito hostil, né? Sim. Então, assim, eu lembro que a gente treinava, tipo assim, era meia dúzia de aluno ali. Sim. E, cara, só que assim, quase todos eles que treinavam com a gente chegam na faixa preta. Ali, dessa turminha, né? Sim. Porque era difícil sobreviver. E, na verdade, cara, essa é uma época, eu falo que é uma época boa, gostosa, porque se você perceber, nessa época, tinha muito adolescente e adulto, mas não tinha master nem mulher. Porque o jiu-jitsu era tão pesado na maneira de dizer que você chegava lá, você tinha que ser Tinha que aguentar grossa, aquele rock. Te jogava no tanque de tubarão, te ensinava uma posição 5 minutinhos ali, e falava, você já tá bom, vai lá pro meio dos caras. E aí, puta, não era todos. Os que ficavam, fomos nós, né? Aquela galerinha que ficou realmente aprendeu um jiu-jitsu duro, um jiu-jitsu diferente, mas você não tinha cara acima de 30 anos fazendo essa modalidade, era raro. Porque os caras se machucavam, os caras tinham o trabalho deles, não tinha mulheres. Nem criança. E nem criança, né? Era raro ter uma criança treinando. Então, assim, é uma época gostosa, porém o esporte evoluiu muito, né? Muito. Quando ele transformou num business mesmo, a gente começou a entender que o jiu-jitsu não era só porrada, foi pro lado do negócio, aí tivemos que criar metodologias de aula, tudo para poder abraçar todo mundo. E hoje eu vejo ao contrário. Vejo poucos adolescentes e adultos. Muito master. E vejo criança e master. Criança e master. E muitas mulheres, né? Muita mulher. Então hoje mudou muito. E, cara, assim, eu tava vendo até um podcast ontem com o Pé de Pano, né? Ele tava até desmistificando um pouco o bordão da Gracie Barra. Que o jiu-jitsu é para todos. O pé de Pano, aquele jeitão dele. Jiu-jitsu nunca vai ser para todos. Entendeu? O jiu-jitsu é pra pessoas especiais. Cara, Quanto você acredita nisso? Eu não acredito, eu acho que o jiu-jitsu é para todos. Eu acho que é o seguinte, pessoas normais não chegam na faixa preta. Ah, bom, não, legal. Eu acho que eu tô com você nesse pensamento. Mas ele faz, porque assim, o que eu imagino, é fácil hoje você pegar um atleta, um aluno, que tem aptidão pro esporte. Esse cara vai ser bom no jiu-jitsu, mas ele vai ser bom no futebol, ele vai ser bom no boxe, ele passou uma informaçãozinha, ele vai pegar. Eu acho que o grande gol do jiu-jitsu é você pegar aquele cara tímido, aquele cara que anda de cabecinha baixa na escola, aquele cara que não tem uma desenvoltura para conversar ou para lidar com as pessoas, e você vê o jiu-jitsu transformando ele. Então, quando eu falo que o jiu-jitsu, sim, é para todos, porque ele consegue transformar essas pessoas. Aquela pessoa que estava de cabeça baixa, daqui a pouco ela entra, né, tá olhando para frente, ela se sente confiante, ela se sente melhor. Muda rápido, né? Ela muda rápido. O jiu-jitsu é uma ferramenta de mudar a vida das pessoas, né? Eu acho que na nossa época bad boy. Acho que até mudava, mas não sei se mudava pra melhor. Mudava. Assim, eu falo que tudo tem sua época, né? Eu lembro quando eu dei aula no Faville Tênis Clube, saiu uma Veja
com um cara com a orelha toda estourada, assim, era o auge da briga entre Macaco e o Ryan. Quando você cruzar alguém com essa orelha na rua, atravesse a rua, porque é os bad boys, e falou uma matéria de jiu-jitsu, e no outro dia triplicou o número de alunos. Não adianta. Triplicou. Hoje, eu acho que sair uma matéria dessa pode até afastar, a geração é diferente. Mas na época triplicou. Aí cabia você ali dentro mostrar que não era aquilo ali o jiu-jitsu, né? Mas realmente nessa época saíram os mais cascas grossas. Os caras realmente que tinham vontade de lutar, que tinham sangue no olho ali, né? E, meu, não tem problema, se machuca e tamo dentro. Mas assim, pro jiu-jitsu formou aquela galera de lutadores apetitosos, bons, mas também não era um business, né? Não era pra todos. Não era. Hoje eu tenho pessoas que entram com mais de 60 anos na academia, como é que eu vou falar que não é pra todos? Aquela pessoa com 60 e poucos anos está começando jiu-jitsu e tá fazendo. Eu acho que você resumiu bem, cara. Eu acho que ele é pra todo mundo, mas chegar na faixa preta é um bicho, não é pra todos. É um bicho complicado. Exatamente. Eu vejo ali eu não sei se acontece com vocês, mas muita gente reclama, né? Da síndrome da faixa azul, né? Muita gente pega a faixa azul e... Poucos saem da faixa. Eu até acho que o cara que chega na roxa, ele vai embora. Ele vai embora. E a gente fala muito isso, né? Fala assim, passei da branca. Foi da branca pra azul, não é difícil. Todo mundo passa. Todo mundo passa, né? E não era assim. Não era. Agora, da azul pra roxa, o cara tem que gostar mesmo. Né? Porque até mesmo ele fica ali 2 anos na faixa, né? Na faixa azul, no mínimo, né? 2 anos na faixa azul ali. Então, realmente, quando o cara chega na faixa roxa, marrom, é difícil ele parar. Sim. A não ser que aconteça algo... Ele pode até parar, mas ele volta. Ele volta, O caminho dele, às vezes, vai ser um pouquinho mais longo. Ele muda, ele vai para uma outra equipe, às vezes ele muda a profissão, mas ele já entendeu que aquele esporte entrou ali no sangue dele ali, e eu preciso do jiu-jitsu. Né? Eu fico uma semana sem treinar jiu-jitsu, eu fico maluco. E olha que você vive isso o dia todo. Isso. Né? Então, assim, se caso eu tive uma cirurgia que eu fiz, tirei o menisco ano passado. Eu fiquei 10 dias. Né? A pessoa falou que eu sou meio maluco. Eu fiquei 10 dias, eu estava fazendo posição, porque era só o menisco, não era nada demais também. Mas assim, me incomoda ficar 5 dias sem treinar. Porque isso não faz bem só pro meu corpo, faz bem pra minha cabeça. Eu preciso do jiu-jitsu para poder passar o meu dia a dia funcionar. Para poder funcionar. E me diz uma coisa, cara, você vem lutando no alto rendimento tem muito tempo. Né? Isso aí, Sim. de muitos. Acho que a primeira vez que eu te vi lutar foi... Acho que logo que você entrou na Godão Macaco, foi o primeiro interno grande deles que você varreu. Sim, na época. Eu acho que foi a primeira vez que eu te vi lutar. E assim, e de lá pra cá, cara, né? Você, acho que do lado do Robertão ali, cara, vocês vêm ninguém entende, né? Quanto tempo de vida útil vocês estão tendo na ponta do esporte, cara? Como é que é a sua rotina hoje? Né? Assim, você treina muito jiu-jitsu, foca mais na preparação, alimentação é legal, ou não? Ou é uma coisa de talento mesmo, você nem treina tanto assim? Como é que funciona? Eu treino jiu-jitsu o dia inteiro. Então, todo dia? Profissionalmente, que eu falo que é nosso treino de graduados, segunda, quarta e sexta na G3B de Osasco, e terça e quinta eu faço na Matriz, que é na HQ, né? Na G3 da Vila Nova Conceição. Então assim, hoje, esse ano, eu tirei um pouco o pé do treino da HQ, porque eu tô cuidando dos bastidores, da equipe, das minhas unidades, tudo. Mas eu treino todos os dias. E assim, se eu treino segunda, quarta e sexta, meio-dia, terça e quinta eu dou um jeito de um dia às 17 horas é meu treino, que tem mais de 20 faixas pretas no tatame, e eu me aproveito para me treinar um pouquinho com eles. Mas eu gosto. A diferença, Jonathan André, né? Antigamente, o jiu-jitsu é o único esporte, eu acho ele fenomenal por causa disso, é o único esporte que eu vou fazer 49 anos agora em maio, e você consegue treinar duro dentro da tua categoria. Porque nem outro esporte tem uma divisão de Master 1, Master 2, Master 3. Então, é lógico, eu vou competir com os adultos, é diferente. Vai ficar complicado, não tem como fazer 5 lutas de 10 minutos, né? Mas o jiu-jitsu, ele te proporciona o quê? Você pode ser o melhor da sua categoria, naquela categoria de idade. Sim. Então não tem outro esporte que faça isso. Então você se sente vivo. O jiu-jitsu faz você se sentir vivo. Você vai nos Estados Unidos, você vê a senhora de cabelinho branco, treinando, lutando. Então, por isso que eu falo que o jiu-jitsu faz um bem absurdo. Né? E então, assim, eu comecei a competir. Antigamente, o Master era aquele professor de academia que ele ia lá se divertir no campeonato. Hoje em dia acabou isso. Não, complicou. Se você pegar o Master 4, que é a minha categoria, tem eu, Saulo, Roberto Godoy, tem o Tomada do Guigo, Vitor Dória, do Vitor Dória, o Cyborg, que apesar de lutar de adulto, ele é Master 3. Então você vê que não tem pra onde correr. E todos esses caras hoje fazem uma preparação física absurda. Então assim, eu cuido da minha alimentação, né? Deveria cuidar melhor
mas eu cuido da minha alimentação, eu faço musculação e preparação física todos os dias. Você faz a musculação tradicional mesmo ou não? Você faz alguma coisa específica? Faço mais específico. Eu faço minha musculação tradicional, umas 3 vezes por semana, 2 vezes eu coloco ali um funcional, eu faço, quando eu estou perto de campeonato, eu vou lutar um campeonato, agora a gente está se preparando para o brasileiro. Então eu dou uma ênfase mais no funcional, não só ferro, né, de hipertrofia ali, e muito treino de jiu-jitsu. Tá. Então assim, eu faço na semana aí, de segunda a sábado, eu treino no mínimo 4 vezes por semana, 5 vezes na semana. Isso fora as aulas de personal. Fora as aulas. Porque as aulas, assim, quando você está treinando, o benefício de você dar uma aula e acabar rolando com um aluno, principalmente na particular, que eu não estou ali para bater no aluno. Não, eu estou ali para ensinar. Então eu me ponho em situação de perigo, eu ponho uma situação ruim, que eu não sou bem. E nisso daí você acaba treinando também, né? Treinando, você acaba desenvolvendo Todo mundo é treino, né? Um jogo, exatamente, né? Falo que às vezes você não precisa ter 100 faixas pretas duríssimos no tatame para você treinar bem. Você pode ter algum cara e você se colocar naquela situação. Pô, vou treinar com faixa azul. Pô, minha meia guarda é ruim, então eu vou chamar esse faixa azul na minha meia guarda. Isso. E eu vou tentar me virar dali, vou deixar esse cara pegar minhas costas. Então você começa a criar defesas, né? Certo. E você vai melhorando o seu treino. Então assim, mas eu confesso que hoje eu tô sentindo um pouco. Eu vou treinar, eu falo que o dia que eu acordo sem dor, eu vou ter que ir pro hospital. Me fala uma coisa, assim, hoje eu já vi muito cara, assim, master, até cara de ponta, né? Dando entrevista de tipo assim, o cara já escolhe um pouco mais os treinos dele. Pô, às vezes o cara é muito leve, pô, não treino mais com pesado, ou não treino mais com a molecada. Você hoje, você treina com todo mundo ou não? Você já tem os seus rolas ali pra não se machucar? Como é que... O Roberto, eu aprendo muito com o Roberto Godot. Sim, sim. Ele é pô, dá pra ver, né, cara? Um ótimo professor, porque eu tento fazer as coisas que ele faz e dá certo, né? Quando o Roberto tá aqui, eu vejo ele faz um rola, descansa pega um mais leve, um mais pesado. No treino de segunda e quarta, o que eu faço, a maioria do meu time é master. Eu tenho 2 ou 3 adultos, então eu acabo me pegando com todo mundo. A gente não escolhe. Quando eu estava chegando mais perto do campeonato, eu tento escolher pessoas do meu peso e da minha idade. Né? Eu tento priorizar um outro tipo de treino, porque não adianta você ir ali e sair na porrada com um adulto que... Não é a realidade. Não é a realidade, que não vai acontecer no campeonato. O time, né? O time é diferente. Então, você cata um adulto de campeonato, cara, é diferente. Né? A força dele é diferente, sim. O gás dele é diferente. Velocidade. Então, assim, você pode se dar bem com o adulto, mas aquele cara que não é bem preparado. Ele é faixa preta, ele pode ser duro de treino, mas ele não tem aquela preparação adequada. Aí a gente tem a linha de frente, não dá mais não. Aí a gente acaba saindo bem, mas você pega uma linha de frente, não tem cabimento. Mas assim, eu escolho, quando eu tô chegando perto do campeonato, eu priorizo alguns rolas. Tá, vai evitar. E me diz uma coisa, hoje a G13, com certeza é o maior time de São Paulo, né? Como é que foi essa jornada, né? Porque assim, ela veio lá Godoy Macaco, separa, a gente na época também, fiquei com o Godoy, aí vira Godoy Jiu-Jitsu, e aí quando é que a G13 de fato nasce? Porque eu lembro que o Godoy, uma época, ele foi trabalhar acho que com o Aurélio Miguel, a coisa ficou meio assim, você estava muito grande em Osasco, o Tosi muito grande na região lá de Campinas, aí depois teve um salve geral que todo mundo se juntou de novo. Como é que foi isso, cara? Acho que até antes disso, né, teve uma parceria com a BTT. Né? Então, como é que... Quando a gente separou da Godoy Macaco, o Roberto criou o Godoy Jiu-Jitsu Clube. Sim. Só que era Godoy Jiu-Jitsu Clube, Charles Duende, Júlio Pinheiro, Soneca. Muito pet. Exatamente, muito pet. Né? E aí tava na fase do MMA. Aquela vibe do MMA, a gente se filiou, mas a BTT ficou afiliado acho que 1 ano e meio, né? Aí... Na luta entre o Macaco e o Godoy, eu vi que não dava muito certo com a BTT ali, que era muita cobrança e pouca ajuda aqui, e aí resolveu separar. E aí o Roberto ele já tinha essa ideia, ele tinha começado a criar uns kimonos, que a gente fala da Gracie Barra, mas é um puto exemplo de escola, né? Exemplo. E falou que nada se cria, tudo se copia, né? Você pega o que é bom de um, você suga o que é bom de um e traz pra sua realidade. Pra sua realidade. A vida é assim, né? E aí eu lembro que o Roberto já tinha tudo isso no papel, e uma vez eu e o Soneca aí conversando, eles falaram aqui, pô, em Osasco, vamos colocar ali, ser só duende, né? Por que só duende? Porque a gente já tem muito nome, o Roberto já tinha falado nisso. Aí no Mundial de 2013, a gente estava nos Estados Unidos, eu, o Julião, o Guri e o Roberto, e eu comentei com o Roberto sobre isso, ele falou, cara, vamos fazer todo mundo isso, né? Eu já tenho tudo no papel, já tenho tudo anotado. Falei, então vamos tirar do papel e vamos fazer. Conversamos entre nós. E foi engraçado disso que acabou o Mundial, a gente foi para uma churrascaria de brasileiro, tava o Saulo, tava o Leopoldo, né? E tava todo mundo conversando, aí na academia do Leopoldo tava Gracie Morumbi, Ryan Gracie São Paulo, Renzo. Um monte assim, Renzo. Aí o Saulo olhou para ele aqui assim, Leopoldo,
Qual time você representa? Ele, não, mas que esse, mundo desse, que esse? Ele falou, não, mas você representa todo mundo, mas não representa ninguém. E a gente olhou um pra cara do outro e falou, tá aí. Se identificou na hora, né? Ele falou, tá aí, esse... Fala, a gente tá no mesmo caminho, né? Eu falo que o Roberto, ele é mais velho de jiu-jitsu, apesar de a gente ter a mesma idade, ele é mais velho de jiu-jitsu, ele tá anos-luz na frente ali, que ele põe umas ideias, e aí o Robertão chegou e falou, cara, vamos fazer isso, eu tenho tudo no papel. Aí fez uma reunião, na verdade a reunião foi feita eu, o Roberto, o Celso, o Guri e o Cabrunco, na época. E o Roberto expôs tudo ali e falou, só que eu não quero o meu nome, eu quero... Estrela do Oriente, eu lembro que ele usou essa palavra. Estrela do Oriente. Estrela do Oriente não, né, mestre? não vai rolar. A gente, não, tem que ser Godoy. Vamos manter todo mundo Godoy. Ele falou, cara, eu não quero usar meu nome. Porque amanhã vai vir, você vai crescer e falar, por que eu uso Godoy e não Duende? O Julião vai falar, por que Duende? Mexe muito com o ego da galera. Mexe. Né? A gente sabe que mexe. Sim. E aí fica muito escolhido. Só que nesse dia do Mundial, o Julião mandou, sem querer ali, por causa do 13, do sexta-feira 13, tudo, falou Gol G13, né? Que era Godoy 13. Pro Mundial. Pô, G13. Roberto, não, vai associar meu nome. G, cada um pensa o que quiser. A gente sabe que é Godoy. Sim. Mas. E aí na votação, teve. E aí nessa reunião eu trouxe o Soneca e o Julião para ser. Propus. Eu falei, olha, o Soneca e o Julião, os caras têm muita escola também. Há muito tempo aí. Tão grande. E ficou aí. O Cabrunco foi seguir o caminho dele para Abu Dhabi. O Tosi ficou em Campinas, voltou, mas já saiu de novo. O Sonequinha foi seguir o caminho dele e ficou. Hoje Roberto, eu, Guri, Julião e Celso. E vocês são sócios lá? Somos sócios lá. Legal. Somos diretores, cada um responde por algum setor, né? Aí criamos uma metodologia de aula, criamos os cursos, né? Para poder fazer na tua graduação. Hoje nós temos nosso app, que é check-in de presença, o ECO, enfim, tem mil funções esse. Que a app nunca fica pronta, todo dia evoluindo, né? Todo dia tem um trabalhinho a mais para colocar ali. E aí cresceu, cara. Na verdade, na época a gente tinha ali, se eu não me engano, umas 38 escolas, saíram umas 8. Nessa virada de chave. Nessa virada de chave, saiu fora, cada um foi cuidar do teu nome. Mas é normal. E a gente ficou com a nossa ali. Meus alunos também, eu tinha um duende na parede. Eu tirei, pintei a parede, botei um adesivo, os caras, mas G13, mas a gente é duende. Eu falei, não, mas eu sou o duende. É difícil isso, né? Meus alunos mais antigos. Eu falei, mas eu sou o duende. Aqui é uma equipe, o Duende continua sendo aqui. Eu não preciso estar meu nome estampado na parede para falar que é uma equipe. Sim. Né? E aí a gente viu que melhorou, mas melhorou sim tudo, né? Porque eu falo assim, quando tinha Charles Duende, eu ia lá fazer a camiseta, 100 camisetas do Charles Duende, tinha 100 da Godoy, 100 do Soneca, 100 do Julião. Uma loucura, né, cara? Você não tem um poder de compra, você não tem um poder político, né? Quando você fala num nome só, você está falando numa... Uma massa. Uma massa, né? A mesma língua. Né? Então nós criamos hoje G3B de Osasco, G3B de Alphaville, G3B de Barueri, G3B de HQ, tiramos os nomes, fizemos, ficou ali uns 30 e de repente foi subindo. Hoje nós temos 88. Caramba. Né? Temos, acho que 8 ou 9 unidades nos Estados Unidos, temos na Austrália, temos na Tasmânia, temos no Brasil, a gente só não tem dentro do Rio de Janeiro e de BH, mas nos outros estados... não, temos 2 no Tocantins, Bahia, no Sul, Minas e São Paulo. E qual foi a maior dificuldade para vocês organizarem, cara? Igual, por exemplo, essa coisa do kimono, né? De padronizar kimono, a gente hoje tá legalzinho e tal, mas foi uma dor de cabeça no começo, por 2 motivos. Tem o aluno novo que ele chega, ele já quer fazer parte daquilo, zero problema. O aluno antigo que dava muito trabalho, isso... Versus, cara, a logística de kimono é foda. É muito difícil. Demora pra chegar e... Sim. Cara, como é que... Cara, eu te falo que é o seguinte, tudo, né? Eu acho que toda fase, quando você vai ter uma mudança, tem os prós e os contras. Aí você sabe realmente quem tá do teu lado. Né? Só que se você parar pra ouvir a opinião de todo mundo... Não pode ser democrático. Você não sai do lugar, cara. Então você tem um grupo de diretores que nós decidimos pro time inteiro. O que vai ser feito. Não agradamos os gregos e troianos, né? Não tem o que fazer. Então, assim, foi complicado porque eu vejo muito hoje, e normalmente não é de faixa preta, né? É de iniciante, faixa azul, competidor. Tá. Ele quer usar um Kings. Hoje nos Estados Unidos a nossa G3 é Kings lá, né? Ele quer usar um Shoryumon, um Ruka, quer gastar 3 mil no kimono, mas não quer pagar 500 no teu kimono porque é uma marca. Eu vejo muito isso com o iniciante, principalmente que o iniciante está começando a competir, já se acha um astro. É difícil. Mas no começo o cara abraçou a ideia e assim, os meus alunos mais antigos, eu fiz algumas campanhas dentro da minha academia, por exemplo. Pô, tem que trocar o kimono. Eu tirava o meu lucro, mas eu pegava o kimono dele de doação. Tá. Pra poder doar. Então fiz isso quase 1 ano e eu doei muito kimono para as instituições, deu certo.
Hoje o que você falou, aluno novo já entra ali, é uma regra, ele não treina comigo sem o kimono. Mas o cara nem quer também. Eu dou o prazo de uma semana para ele se arrumar. E puta, eu tenho esse problema, mas hoje, assim, no começo, eu vou te falar que foi mais difícil com o meu iniciante do que com meus graduados. Os faixas pretas, ele entende, quando você senta para conversar, que já são adultos, você senta para conversar que é um teu negócio, e eles abraçam a tua história lá atrás, tem uns que saem. Tem, cara. Eu tive cara que tinha, na época era coral, os caras com os kimonos da coral. Falei, eu quero comprar o coral, não quero usar isso. Eu falei, cara, mas é um time. Que time que você torce? Você é Corinthians? Você é Palmeiras? Você compra a camisa do Palmeiras? Sim, sim. Se você é corintiano? Tá certo. Jiu-jitsu é isso, cara. E nada vai mudar o desempenho, né? Nada vai mudar. É a tua bandeira. Então, assim, na verdade, aonde entra os cursos, né? Você conversar com um aluno para ele amar o teu time. Para ele defender a tua bandeira. Então, eu acho que esse é o mais difícil. Ele entender que ele é teu escudo e você vai defender ele de qualquer forma, mas ele também tem que ter criar uma esse pertencimento, né, cara? Exatamente. É criar esse pertencimento, falou tudo. E foi galgando. Agora, quanto à logística do kimono, cara, em São Paulo existe duas, acho que no Brasil, acho que são 2 ou 3 fábricas de tecido. Então, realmente... É um monopólio. Belém, cara, acho que... É Belém. Pô, é um monopólio. Belém, todo mundo compra. E nós colocamos nós tivemos uma marca que acreditou na gente lá atrás, né? Que fez todos os nossos kimonos, que a gente montou uma equipe, a gente não tinha uma verba. E hoje nós vendemos aí 4.000 kimonos ano, né? 4.500. Então, assim, hoje a gente compra lá, por mês é 400 kimonos. Caraca, bicho. 300, 400 kimonos por mês e compra, só que sai da fábrica pra gente, nós distribuímos para as unidades. Essa logística é foda, né? A gente, assim, menorzinho ali, porra, já é uma dor de cabeça, imagine vocês. Mas a gente tenta fazer um negócio onde todos ganham, né? Então é aquele negócio, onde você ganha sozinho, você só vai ganhar uma vez. Sim, não, tá certo. Certeza. Onde todo mundo ganha, você vai ganhar sempre. É isso aí, a gente aprendeu. Então, assim, você pega lá para um kimono, o aluno tem que entender que ele vai pagar por um valor, mas ele vai ter, qual o lucro que ele vai ter daquele kimono sem colocar o dinheiro na frente. E ainda eu te falo das camisetas. Às vezes o cara chega lá e ele compra 100 camisetas, né, para vender. O seu professor. Cara, provavelmente ele não vai vender a 6, porque vai faltar G, só que esse cara botou um dinheiro na frente. Ele botou uma grana na frente, que ele vai ter um lucro, o lucro dele não vai ser tão grande, porque teve aquelas camisas que ele não vendeu, que ficou encalhada, e ele não consegue pegar uma azul, ele é só preto ou só branco, ele não consegue fazer de várias cores, não consegue fazer... Dentro de uma equipe grande, ele chega ali, ele não pôs o dinheiro na frente, ele vai ganhar o dinheiro dele, ele só tem que vender. Sim. Porque ele tem todos os modelos de hash, de kimono, de camiseta. O estoque fica com o time, né? Fica com o time. É, igual a gente. Nós temos uma casa, né? Nós temos uma casa onde é o estoque, onde é o escritório, onde atendemos nossos filiados, né? E ali vai mas realmente é o que eu te falei, como você tem, às vezes você tem que largar um pé um pouco da linha de frente da competição. Você tem que tirar um pé um negócio pouco, gigantesco. Porque é um negócio absurdo. É o que eu falo, meu, olha o tamanho da loja que a gente tem, né? Que a gente nasceu dentro do tatame, foi criado para treinar jiu-jitsu, para dar aula de jiu-jitsu. E não para ser empresário, né? Exatamente, não para você abrir uma planilha e falar, puta, tem kimono tal, da cor tal, tá faltando tal. E aí você tem que lidar com pessoas, né? Você tem que lidar com coisa material. Fornecedor. Com fornecedor, com o pai da criança que ele quer um kimono e você não tem que esperar. E a culpa não é sua, porque é do fornecedor, e você tem que fazer ele entender que... Aí você aperta o Fuvião aperta Belém. É isso. E fica, assim, cara. Mas eu acho que assim... Eu falo que assim, a Gracie Barra já tinha essa ideia, né? Sim. E... Em São Paulo, quando nós começamos esse negócio de uniformização, era só a Gracie Barra que existia. Só a Gracie Barra. E eu falo que hoje transformou também o mundo das marcas, porque não adianta o cara vender um coral ali, ou um dragão, ou um quê, que ele vai vender 2 ou 3. Exatamente. Ele vai ter que fabricar diretamente para as escolas. Então o aluno também, ele entendeu que não adianta ele ir para onde ele vai fugir. Eu não vou treinar com você porque você tem uma uniformização, eu vou pro Team Cruz. Tá ferrado. Eu vou para Gracie Barra, eu vou... É tudo a mesma coisa. Você pega as escolas hoje que trabalham direitinho, né, que tem toda aquela metodologia, já tá nessa área, já na área do empreendimento mesmo. E as escolas pequenas que não trabalham, eu comparo muito o jiu-jitsu com farmácia. Né? Uma comparação até engraçada. Que antigamente, quando a gente era mais novo, você tinha a farmácia do japonês, a do Zezinho, a do Luizinho. E hoje o que você vê? Droga Raia, Drogaria São Paulo, Ultrafarma, são as grandes redes. Sim. O jiu-jitsu é a mesma coisa. Antigamente cada um tinha uma sua portinha ali que dava aula dentro da tua garagem, tinha um espaçozinho. Esse cara hoje vai quebrar.
Porque esse cara hoje ele vai ter no máximo ali os 10 aluninhos dele. Se ele não entrar debaixo de uma equipe que tem uma assessoria, que ele tem uma metodologia de aula, que ele tem que entender que o iniciante não pode sair na porrada, senão você vai perder esse aluno, que a criança tem que treinar separado, né? E existe o competidor e existe o lifestyle. Não dá pra botar no mesmo saco. Não, o cara se perdeu. Sim. Então ou o cara entra, se iguala e entrando para uma equipe grande, ou esse cara ele tá ferrado, ele vai se perder, ele vai fechar porque não paga as contas, né? Não consegue crescer. Eu até acho que assim, daqui para frente, né, por a gente já tá trabalhando assim, eu acho que os próximos professores, as próximas academias, eles já vêm num sistema. Agora acho que pra gente que veio daquele negócio que o faixa branca entrou, joga pra porrada. Não, isso daí... A gente, mesmo faixa preta, o faixa branca ele já tinha o logo dele naquela época. Então assim, hoje uns ainda fazem. Cara, quando a gente falou em dar aula pra faixa branca, foi um negócio assim, falou, não. De separar a turma, né? É difícil você furar a bolha, né? Você fala, porra. E eu ainda não consigo colocar branca num horário só. Né? Porque São Paulo é uma coisa de maluco. Então a gente está acostumado o quê? O cara normalmente gosta de treinar, ele vai no mínimo 4 vezes por semana. Tá. E aí se eu separo 2 dias, você pega um horário comercial, vamos falar do trabalhador, né? Não no cara que tem mais tranquilidade de horário, o cara que trabalha o dia inteiro. Se eu falar que 2 dias ele vai treinar só iniciante, 2 dias vai ser só avançado, eu vou perder. Sim. Então hoje eu prefiro ter um tatame maior, né? Se você tem um tatame pequenininho, não tem jeito. Eu acho que a melhor escolha é essa. Se você tem um tatame maior, eu tenho 2, 3 professores dentro do tatame. Esse divide dentro da aula. Ali dentro da aula para ali cuidar do iniciante que está chegando agora, do intermediário e do avançado. Então, você tem a divisão de nível, mas dentro do mesmo escopo do horário. Porque o cara só pode treinar 8 horas da noite, 7h30 da noite. Mas o cara gosta de treinar ali 3, 4. Como é que eu vou podar esse cara para ele fazer só 2 vezes por semana? Né? Então ele treina todos os dias. Agora o cara tem uma academia pequenininha, um tatame menor, aí ele tem que dividir. Mas aí é o lance, cara, que aí acho que depende do tamanho. Igual vocês estão muito grandes, vocês têm muita mão de obra já. Sim. Não, é igual aquilo, igual numa aula Kids. Não dá pra você dar aula sozinho mais. Não existe assim. Você tem que ter. Cada 5 alunos tem que ter um professor. Aí é difícil você ter. Eu ponho a cada 8, tá? Mas tem que ter. Mas tem que ter, não tem jeito. Na Nocaute eu tenho uma aula de Kids que tem 45 crianças à noite. Então. Não é eu que dou. Eu comecei com a aula Kids, né? E hoje eu não consigo, cara. Eu também não. Eu também, o André dá aula de Kids pra caralho, eu não dou mais. E eu amo criança. É uma preocupação, né? É muito mais difícil. Muito difícil. Te consome, parece que você deu 3 aulas de adulto. E às vezes o pai chega pra você, mas faz mais barato, porque é criança, mas criança dá 10 vezes mais trabalho. Tinha que ser mais caro. É muito mais cuidadoso, né? Se o adulto se machuca, ele vai entender. Agora a criança, o pai é difícil de entender. A criança chora, já embaça o rolê. Essa história do Kids, né? O Roberto, de novo, ele foi o que abriu as portas, o divisor de águas, né? Que ele foi fazer um curso de Kids, ele falou, a gente tem que separar o Kids assim, assim. Aí ele fez uns 2, 3 cursos, aí chegou pra gente, passou um curso. E aí eu comecei dando aula. Foi pra minha filha, pro filho do Teru, pro filho do Títio. O pessoal que tá dentro ali da... Eles vão treinar. Aí, foi dando certo, era 5, 6, aí o negócio foi crescendo. Aí começamos a fazer uns cursos, né? O Roberto passar uns cursos, a gente veio ali, o negócio hoje ficou um absurdo. Hoje o teu nicho é criança. E a gente até teve uma reunião essa semana, né, pra definir isso. Porque, por exemplo, a gente foi vendo que na nossa graduação de final de ano, no nosso campeonato interno, a criança já tá virando adulto. Naturalmente, a gente nunca fez uma publicidade pra criança, muito específico, né? Aí você vê o mercado lá fora, por exemplo, você vê os Mendes lá, né? Vem com um trabalho só de criança cresce, vai virando atleta de ponta na linha do tempo, e esse cara tá com um time. Sim, então, o último campeonato paulista, porra, a criançada começou a lutar 9 horas da manhã, de 4 horas da tarde tinha criança lutando no sábado ainda. Cara, o campeonato paulista, apesar de eu amo o Otavinho, é um cara sensacional, né? Foi um dos caras que me deu a faixa azul junto com o Roberto Lage e o Jorge Medeiros. Só que eu acho que o Campeonato Paulista tinha que ter uma padronização igual a Confederação Brasileira, né? Porque você bota uma criança, um adulto já é difícil. Você bota a criança dentro daquele chiqueirinho ali. E a criança fica sozinha. Aquilo ali, pra criança que gosta, beleza, mas tem criança que não gosta, vira um trauma aquilo ali. Então, assim, eu nunca incentivei os meus a competir, mas se vai competir... Não, e lá tem. E outra coisa que é foda, o cinza lutar com o verde. Exatamente. Cara, é quase um branco lutar com preta na linha do adulto. Exatamente. Nunca coloquei minhas crianças pra. Se o pai falar, olha, eu quero que ele. Tá bom, eu vou estar lá do lado. Mas eu não ponho. Você não fica botando pilha. Não, cara, pra mim, assim, eu gosto muito do
do jiu-jitsu para eles entenderem ali que a linha é fazer o treininho deles, é a saúde. A competição, ela vai vir natural. Então eu não ponho essa pilha nem para meus adultos. Eu sou um cara que eu gosto de competir. Uhum. Então às vezes meu aluno vai lá me ver competindo, fala, pô, eu quero competir. Vai, eu falei, bora lá, te ajudo, vamos junto, vou estar lá com você. Mas não é igual antigamente, né? Vocês participaram dessa época. Não era interessante não quem existia, competia. não existia opção não competir. Exatamente. Todo mundo queria. E se não queria, era obrigado. O Godoy e o macaco no teu pé naquela época. Como você não vai competir? A gente precisa ser campeão, você vai competir. Os caras não interessavam se não fosse E tinha uma coisa antigamente que não tem mais hoje, por exemplo, entrava um faixa azul da Godoy Macaco pra lutar. Mano, a torcida... Sim. Era um negócio, era uma unidade, era um negócio que todo mundo, cara, era complicado representar o time naquela época. Hoje em dia você nem conhece o cara da outra filial lá, você não sabe quem era. O que mudou, né? Na verdade, assim, além de ter que crescer bastante, naquela época, quem se inscrevia eram os professores. Então você pagava a inscrição pro professor. O professor sempre escrevia errado. E ele sempre escrevia errado. E na Godoy Macaco tinha time A e time B. Seletiva, lutei. Você tinha que fazer seletiva de A e B. Então, se você entrasse pra lutar, você já era a chance de você estar entre lá os campeões, porque já era uma pedreira dentro da Godoy Macaco. Eu vou te falar que às vezes era pior do que o campeonato. A seletiva era pesada. Mais ou menos, eu lembro na Roxa que foi mais ou menos assim. Eu tive 2 seletivas para entrar e a pontuação geral. Godoy Macaco, um exemplo, 200 pontos. Segundo colocado, Ryan ou Aliança, 60. Era muito Então, forte. assim, todo mundo, pela quantidade... Não, era muito forte. Era muito maior, né? E hoje, o aluno entra na internet, ele se inscreve, eu nem sei quem tá lutando. Não Hoje sabe. eu falo pro meus, por favor, me avisa, porque eu não tenho bola de cristal. E se o cara não saber luta o horário. com o kimono da G13, ninguém vai nem torcer. Não vai torcer. Porque ninguém sabe quem é. Mas Você não conhece mais ninguém. O kimono, vou lá, tem um cara lá lutando. Você não sabe o nome, você vai lá grande gritar. lance da uniformização, eu falo que também foi isso. Porque antigamente você comprava o kimono e comprava o pet. Aí você tinha que deixar o pet numa costureira pra colocar trampo. Quando você não tinha que fazer o pet, né? O professor. Entendeu? Eu coloquei 2 bercinhos lá Ali- tempo e fiquei fazendo o próprio pet. Exatamente, porque, cara, até costurar, até voltar o que. Hoje vem tudo pronto, né? Então o aluno também ele não tem mais esse negócio. Aí um ou outro que conhece um pouco mais de jiu-jitsu, que aquela molecadinha Já que quer montar o... Aí já se apaixona por um Kiggs, por um Ruka, virou uma. E, cara, o jiu-jitsu ele vem mudando assim a passos largos. Graças a Deus, né? O dinheiro tá começando a entrar para essa geração nova. Então, assim, você pegou lá o começo, onde o pau comia na rua, era aquela coisa feia. Aí veio para um momento de organização, que eu acho que a gente tá começando a já sair dele, né? E a competição ela começa a voltar muito forte agora de novo, né? Com dinheiro envolvido. Eu acho que o Nogi nos Estados Unidos puxou um pouco, vem puxando o kimono agora, né? Vai ter esse BJJ Stars aí valendo uma grana que nunca teve. Estão falando em Tainan e Mika em cifras astronômicas. Como é que a G13 hoje ela vê, né? Porque eu vejo, a gente ficou um pouquinho ali dentro da Gracie Barra e eles de verdade, o salve geral esqueçam competição. Agora a ideia é jiu-jitsu para todos, vamos organizar, papapá. E isso foi, de alguma forma, as equipes elas foram entrando nesse esquema, né? Você vê que até teve um gap ali de não aparecer tanto atleta novo chegando, igual agora. Tá vindo uma safra nova de competição, os eventos da IBJJF, cara, em todos os estados, todo final de semana tem um Open em algum lugar do mundo. Como é que a G13 vê essa volta do competitivo tão forte agora? Ou vocês ainda... Porque o time de Master de vocês, eu acho que, cara, é quase imbatível. É muita gente boa, né? E como é que vocês veem com essa... Vocês têm uma renovação, uma galera chegando? É um trabalho que vocês estão pensando? Então, Jonathan, tem, cara. A gente tenta trabalhar com essa molecada. Eu vejo que esse ano, inclusive, entrou uma molecada de entre 15 e 16 anos que a gente não tinha tantos bombando nas academias, voltou a competir. Eu acho que muito por causa da mídia, da grana em cima, começar a aparecer molecadinha nova, né? Mika, Tainan, toda essa galerinha aí deu um boom, acendeu uma chama nessa molecada. A gente trabalha com todas as linhas, a gente tem nosso treino de graduados, a gente tenta trazer essa galera, mas realmente nosso time ainda são poucos, né? Eu não tenho tanto, eu tenho bastante adultos, mas não todos que competem. Porque eles entendem que a competição, cara, eu acho que é geral isso daí, o cara tem que gostar mesmo daquilo. Ela devolve muito pouco ainda, né? Porque você tem que se dedicar muito, o Master já tem, né? Você tem que se dedicar muito
E a grana que vem é para alguns. Sim. Né? Porque é pro profissional mesmo, pro faixa preta ali. Mas nós trabalhamos para montar um time bom. A gente fez um campeão, né, aluno do Julião, inclusive, ficou com o Roberto 5 meses lá, Luizinho. Ele foi campeão pan-americano, arrebentou no absoluto, ficou em O Luizão terceiro. tava bravo, veio falar comigo nos bastidores, tava bravo lá, que foram dar uma aliciada no Então, moleque. mas assim, é triste. Eu acho ruim isso. Eu não sou a favor nada disso que acontece entre Aliança faz, Dream Art faz. Eu acho isso um absurdo, né? Porém, eu acho o seguinte, estamos vivendo num mundo profissional. Então, beleza. Né? Vamos fazer um profissional? Então vamos fazer igual ao futebol. O aluno entra, ele assina um contrato. Você quer levar o meu aluno? Me paga. Vem conversar comigo, pelo menos. E Sim. vamos negociar isso. E não ir direto no aluno. E isso, na verdade, hoje existe, eu comparo isso, eu adoro o Cícero Costa, mas isso existe da época dele, lá de trás. Eles faziam muito isso. Porque ele criou a patotinha deles ali, que era os Miau, o Lô. Aí eles iam no meu. Quantos? O Tigrão e o Yuri. Tigrão foi campeão pan-americano comigo 2 vezes, se não me engano, mundial na Roxa. E saiu porque, não, vem aqui treinar, mas aqui tem um Miau, aqui não tem bandeira. Não, lógico que tem Ia ter sido bom em qualquer lugar. O moleque é um destaque. Mas você trabalhou pra cima desse menino. O cara que é pagante, né? Eu falo muito isso, o cara que ele vai lá, ele paga a tua academia, ele tá treinando, tá pagando, o cara não tem o que fazer. Ele tá pagando a tua academia, não tá treinando de graça. Ele pode ir pra onde ele quiser. Aquele cara que você investiu um dinheiro nele, investiu dando tempo, treino, dando kimono, pagando alimentação, pagando o campeonato. Depositou energia no cara, né? Ele te trocar por pagando, você já fica triste. Aí o cara vai te trocar por uma vírgula, porque um cara foi lá, e no do Luizinho foi o Gurgel, do Luizinho foi o Isaac Baiense. Pô, eu respeito esses caras. O Isaac eu não tenho nada contra, mas nada a favor, mas não sou um dos mais fãs do Gurgel. Eu sempre tive uma admiração pelo cara que ele é. Só que você fica triste, você fala, puta, mas a gente trabalhou tanto em cima desse menino, ele não era ninguém. Que ganhava, era um carinha duro. O Roberto, ele conversou com o Roberto, pediu uma ajuda, o Roberto levou ele para os Estados Unidos e foi 4 meses debaixo da asa do Roberto, que o Roberto não tem conversa, cara. O Roberto é um cara que ele treina, você não ouve a voz dele durante 1 hora, 1h30. Ele treina as posições dele ali. E o menino entrou nisso, o menino começou a ganhar tudo lá fora, chegou no PAN, foi campeão. E aí vem um cara... Não, é muito e todo o trabalho que o Julião fez, todo o trabalho que o Roberto fez. Então, assim, vai profissionalizar, fazer a coisa direito. Vem com o professor. Jonathan, você tem um menino bom lá, o Clebão, naquele grandão lá, tá sempre competindo. O cara vai lá no ouvido dele e fala, puta, uma falta de respeito. Eu acho. Não, mas total. É porque assim, você vê vários modelos, né? Que é difícil você. Tem esse modelo da Dream Art, por exemplo, que é aquela coisa, pega um daqui, pega um de lá e não cria ninguém. Não cria ninguém. Eu sou, totalmente E sabe o que vai acontecer? Isso aí é um cara que banca. Uma hora o cara vai querer brincar de outra coisa. Eu sempre falo isso. Eu acho isso. Quando o cara cansar de brincar de eu acho. O cara fala, não quero mais. Pra onde vai essa galera toda? Eu acho. Porque eles estão ali por causa de uma grana. Não, eu acho. Porque senão estaria com o seu professor. Sim. Né? Aí tem um outro modelo. Você pega Fratres, por exemplo. Pô, molecada boa, molecada gente boa. Mas ali você percebe que são vários times que se juntam e viram um time. Já tem muito cacique também. Muito difícil cacique pra pouco rende. Aí você tem um Melk, que até pouco tempo atrás ele alugava o time dele inteiro. Então, vou fechar um contrato com você de 1 ano, Charlão, vou lutar pela G3 esse ano, acabou o contrato, agora eu vou lutar pela... Sim. E agora, beleza, ele tem o time dele. Então, o mercado, ele tá uma loucura. Sim. Entendeu? É muito difícil. Você quer ver um time que eu tenho uma certa admiração, que a gente tem agora saído mais pra lutar? Jeff Team, cara. Porque, cara, vai ganhar da Jeff Team lá no Rio. Não, cara... E aí você percebe que é uma... E a Jeff Team e a Nova União, porque esse Adriarte foi formado tudo, se não me engano, pela Nova União, né? São os caras que fizeram que pegou aqueles da Gama Filho, das antigas lá. Exatamente, o cara treina, aí chega um cara que te oferece uma grana, e às vezes, assim, o aluno nem quer sair do professor, mas ele recebeu uma proposta que ele não tinha lá atrás. Sim. E aí fica difícil você brigar, né, com esses caras. Então, assim, eu acho que é natural isso, eu acredito que vai melhorar, vai chegar uma hora que vai virar um futebol, né? Então é o seguinte, eu vou formar um time de competição. Você tem um contrato comigo aqui assinado. Você não pode sair por tanto tempo, seu passe é meu, eu vou te dar toda a estrutura de treino, eu vou te pagar todos os campeonatos, você precisa de kimono, eu vou te dar kimono, alimentação, assistência médica, tudo. Vem outro cara querendo tomar você teve um gasto com esse cara. É lógico. Né? Isso aqui tem um valor. Você faz a sua conta. Ele chegou aqui sem nada, ele valia 10, hoje ele vale 1.000. Você quer comprar, você me paga 2 aqui que vou levar. Isso.
Você der a parte do atleta, da tua parte, tá todo mundo feliz com isso. Isso é o profissionalismo. Você ir buscar o atleta, quando ele sai do pódio, ele virou para tirar uma foto. É igual o cara colar na sua namorada, né? Quase isso aí. É quase isso. Exatamente. Você fala, bom, peraí. É pesado. Amigão, Isso ainda pode dar merda. Não, tomar um tapa na orelha a qualquer momento no aí. brasileiro de um cara atravessar. Tinha um brasileiro que teve em Barueri, que o ano passado ainda foi no Rio, né? No Rio. Os caras quase se pegaram, o Isaac. Os caras foram pra cima do Isaac Baiense, do Gurgel, teve aquela confusão no ginásio e tudo, aí separaram ali. Teve no Mundial também, alguma coisa, mas daí foi com o Mário Reis lá, né? Com o Mário Reis. No Mundial foi com o Mário Reis. Aqui eles foram pra cima do Isaac Mas aí o Mário Reis tava lá brigadinho com o Isaac Baiense, mas eles fizeram a mesma coisa. Cara, não mudou muito, né? Porque como é que pode ser contra o que o Isaac fez se eles foram atrás do nosso atleta? Sim. Ligaram. Quando você liga pra um faixa azul e fala, vem pro time, um moleque novo. Um grande mestre tá me ligando. Não, é foda, cara. Porra. É foda. E dói, né, cara? E dói, né? Quando você... Você vai olhar, você vai ficar bravo com o menino, mas você na pele dele, você vai fazer o quê? O menino novo, ele não entende ainda também, né? Ele vê como aquela equipe, uma equipe de astros, né? Nossa, tudo foi construído ali dentro, né? Eu vou estar dentro desse time, né? Aí seu professor que te ajudou, que te fez tudo ali, que brigou... Não, e muita gente fala, cara, igual, a gente tava com o Juninho, né, que é o moleque do Wilson. O moleque é bom pra cacete, foi pra Denarte, voltou, tá lá com a gente. Ele falou, cara, treino é muito bom, não tem o que falar, só gente boa. Mas, cara, ninguém gosta de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Já sabia. Cada um vendo o seu ali. Cara, falar, como é que você aguenta esse clima? O Marcel Lousada, era um cara da antiga, ele era um cara que ganhava do Demi aqui em São Paulo. Ele sempre saía na mão. Judoca, embaçado. Judoca, sinistro. E ele saiu do time e foi pra Brasa, né? Que era o Demi, o Leozinho e os caras... Esse cara foi apagado. Verdade. Os caras pegaram ele e nunca mais apareceu. Ele foi para os Estados Unidos, eu encontrei com ele e falei, cara, foi uma besteira que eu fiz. Porque é tanta estrela lá, eu fui apagado. Quer dizer, esse cara nunca mais ia ganhar do Demian, porque conheceu o jogo. Né? Esse cara nunca mais apareceu num cenário de jiu-jitsu. E do nada, né? Bom, o cara sumiu mesmo. Ele falou para mim isso lá, ele falou, cara, mas por que você não voltou? Aí tem a vergonha, tem o ego de ter que falar, meu, fiz merda, né? Vou ter que voltar. Então, assim, eu vejo que isso aí já existia lá atrás, né? Os caras te compram com alguma coisinha ali e sai do teu time. E às vezes não sai nem porque você ser um campeão, às vezes você é um treino bom pro time dos caras. Né? Eu tinha o Choco comigo, né? O Choco era e é ainda uma ótima pessoa. Um menino querido lá, que o Luizão que trouxe ele pra gente, a gente ajudava ele lá tudo. E ele começou a ficar duro, e eu lembro que no pódio dele na Azul era ele, Kainan, Felipe Endels, Braguinha. Os caras já estão estourando e ele não cresceu tanto. Ele, indo pra marrom, ele foi pro Guigo. Porque o Guigo tem um puta de um time. O Guigo é um cara sensacional com o time dele ali tudo. Só que, cara, já tinha uma gente, na minha visão aqui de fora, eu falei, cara, ele já tem uma galera nele, é o último da fila. Ele não vai ultrapassar. Aquele é a casa dele, tem um carinho, não é só... E ele vai ser escada pra todos esses caras, porque ele é um puta de um treino duro, mas ele, pra chegar a vez dele ali na frente... E aí foi, hoje tá nos Estados Unidos, tá no Canadá agora, super bem, aprendeu muito lá com o Guigo também, que tem um time gigante de competição. Mas quando ele saiu da gente, ele fala, puta merda, né, mano? A gente treinou, tentou fazer ali, ele chegar ali. Com o Tigrão deu certo, com o outro não. O Tigrão hoje tá arrebentando no técnico, mas já mudou de time também um monte de vez, né? Saiu do Cícero foi pra Drinharte, da Drinharte, agora, se não me engano, tá na BTT no Texas. Não tá mais na Drinarte. Não tá mais na Drinarte. O post dele que eu vi tava na BTT do Texas. Então você vê que essa galera, na verdade, hoje, antigamente, na nossa época, a gente defendia uma bandeira até o fim. Era igual time de futebol, né, cara? Era nosso time. E hoje a galera não tem, cara. Te troca por uma vírgula. E você acha que é a federação que vai ter que puxar esse bonde da profissionalização? Eu acho que começa por eles, né? Não sei a federação, mas talvez a CBJJ e BJJF, que é o órgão maior, então, né? É IB mesmo. Eu acho que... É que eu não vejo essa... Eu acho que para eles nem é interessante isso daí, eles cara. não vão comprar uma briga, Não vão. Porque... Eu acho que isso vai participar das grandes equipes, que vai ver quando... Primeiro, a gente vai ter que tentar entender até quando esses caras vão colocar um dinheiro assim. Porque o jiu-jitsu, pelo esporte que não é igual, não se compara com o esporte olímpico. Não vai ter um retorno. Eu te falo, não se compara, tô falando de futebol, não se compara nem com o judô.
Porque o judô é um esporte olímpico, então você tem grandes empresas patrocinando. N verbas. No jiu-jitsu você tem marcas de fightwear, de kimonos, que põem uma grana ali, mas não tem aquela... Quanto tem que recebe uma grana? E essa grana é o suficiente para você viver do esporte? A maioria que fala que é patrocinado ganha um kimono, 2 kimonos, ganha tem, roupa. Não, né? você tem ali os campeões mundiais, ali, o Bochecha, Felipe Endes. Meia dúzia, né? Uma meia dúzia. Mas quanto eles ganham? Realmente eles conseguem viver tranquilamente só com esse patrocínio, sem ter que trabalhar como que os caras ainda competem, e hoje esses caras ainda estão na fase das boas bolsas, né? Então, exatamente, estão brigando agora por 200 mil. Entendeu? Né? E o que eu acho hoje, você citou ali o Tainan Dalpra com o Mika, eu sou total a favor disso daí. Não, sim, eu também. Eu acho porque teve uma polêmica dessa, né? Até o Julião, o Mika ia subir de categoria e aí resolveu não subir, ficou no médio. Pra não lutar com o Tainan. Para não lutar com o Tainan, os caras, correu. Falei, como é que um cara desse corre? Eles não correm mais. Mas não faz sentido eles lutar por uma medalha de ouro. Não. Exatamente. Se a luta desses caras, todo o mundo inteiro quer ver. Vai pagar, o cara tá tirando uma milha aí numa luta. Não, e outra, você pode falar qualquer coisa, menos que esses meninos são protegidos. Mano, o moleque tá num GP agora aí que, meu irmão, quem quer se proteger não entra nessa porra. Exatamente. Entendeu? Então eu falo, não tem que correr. Um moleque desse correr. Já chegou numa categoria um nível que não tem como correr. Né? Eu treinei não, eles foram visitar minhas academias quando eles iam para São Paulo, o Mel que treinava com o time dele, né? Inclusive o Vitor Dório, o Cyborg. Os meninos são um absurdo treinando, cara. É embaçado, eu não via nunca. Pelo amor de Deus, eu não treinei com nenhum deles. Né? Tá. Eles vieram pra cá umas 3 vezes, eu fiquei assistindo, mas assim, era um absurdo. A linha de treino, como eles treinam, não são aqueles caras que tem 300 posições ali que eles passam. Não, eles feijão com arrozinho ali. Feijão com arroz que eles vão fazer e é 1 hora repetição. O Roberto já falava muito isso, né? Roberto, você vai treinar com ele, é 1 hora de drill. Se você vai fazer drill, né, ele brinca, quando chegar nos Estados Unidos, ele vai fazer 1 hora de drill, ele precisa de um cara. Você quer fazer, chegue com a tua dupla, senão não atrapalha dele. Né? É 1 hora, é 20 em pé, 20 por cima e 20 por baixo, cada um põe sua posição ali umas 10, 20 vezes, sem abrir a boca. Eu sou um rolando e pum, pum. Eu treinei com o Roberto Godoy, eu fiz o treino dele com o Dória, né? Cara, acabava o drill, eu falei, deixa quieto, não precisa nem mais rolar, porque... Já sai morto. Já sai morto aqui. Então é um treino muito diferenciado hoje, né? Ele treina muito ainda, Charlão. Roberto treina absurdamente. Porque, cara, não dá pra... Ele tá num nível lá fora que... Cara, ele você olha pro cara e fala... Ele nunca teve tão bem, parece. Ele parece que os caras ficam fáceis. E eu sou da categoria pesada, ele é do super, né? Mas eu vejo ele lutando com os caras assim, é um absurdo, né? Mas ele é muito focado, idiota. Assim, eu falo pra ele que ele é o único cara que ele consegue puxar... Ou eu puxo o treino, ou eu faço o treino. Ele puxa pra ele. Ele puxa um treino e ele faz o treino que ele tá puxando. Então se ele manda fazer 20, ele vai repetir 50, cara. E ele não abre a boca no treino. Então assim, ele é diferenciado. Eu sou um cara que se eu vou puxar minha aula, eu não vou fazer essa aula. Eu não consigo fazer os entendeu? Difícil, então, né? E eu gosto muito de ser aluno por causa disso, né? Eu adoro. Ser soldado ali tem Então nosso treino do meio-dia eu faço muito uma clínica, né? Então tem meses que eu chego ali e falo, Geminho, hoje o treino é seu. Tá. Ou a posição da semana é ataque por cima, ataque por baixo, lateral. Mas você puxa. Você puxa o treino. Aí ele passa a posição dele que ele faz e todo mundo... É a visão do outro, né, ali. Aí no outro dia, até a esposa dele tá no treino, né, a Carol, que foi a faixa preta. Carol, hoje é você. Próxima semana é você vai fazer... Só obedeço. Se vira aí. Você fala pra plantar bananeira, eu vou plantar. Tá isso que você vai fazer. É legal isso. Então, porque, você tá no nível que você tem um monte de faixa preta, né? Eu falo assim, eu tô aprendendo até hoje. Então, cara, tem uma coisa que você tem sua expertise na tua passagem de guarda, na tua raspagem, que eu quero aprender ela. Então, mostra pra mim como é que faz, que eu vou treinar pra ficar tão bom que você faz bem. Então, é legal ter essa troca de informação. Acho que quando a gente vira professor, né? A gente tem que abrir um pouco esse espaço para você poder aprender um pouco também, que senão é só você ensinando sempre ali, né? Fica só no mesmo jogo. Eu acho que na nossa equipe tem um negócio bacana que é esse daí. Isso aí foi muito do... O Robertão faz muito essas coisas, né? Ele puxa muito isso. Dani, a gente tava falando de jiu-jitsu nas Olimpíadas. Você é a favor? Você é contra? Por quê? Cara, eu acho que tem o bônus e o ônus, né? Eu acho que o bom de ter uma das Olimpíadas, para as grandes marcas, vai te patrocinar, né? Vai ser um negócio glamouroso, né? Os brasileiros vão se dar bem.
Porém, o jiu-jitsu tem que ser muito mais profissional para estar nas Olimpíadas. Então eu acredito que cortaria muito tempo. Uma luta de peito 10 minutos, você nunca vai ver na Olimpíada. Não, sim. Você acha que também você não tiraria um pouco o jiu-jitsu da mão da federação e jogaria na mão de Brasília? Dá uma ferrada na... Sim, tiraria. Então aí que tá. Os grandes dirigentes, será que vão gostar disso? Vai jogar na mão do Kobe. Né? Porque vai mudar tudo. Né? Vai mudar. O cara Vai virar que uma politicagem também. Vai virar uma politicagem. Será que vai entrar tanto dinheiro assim para esses caras? Né? Porque eu falo muito da família Gracie, né? Eu não vi muita luta do Carlinhos Gracie. Mas pra mim ele é o irmão mais inteligente da família. Não, é o que tá mais rico, pelo menos. É o cara que ele criou o império, né? Gracie Barra, Gracie Mag, IBJJF, CBJJ, FIP, e todas as filiais, todas as federações e confederações do mundo inteiro. Cara, a gente foi num congresso com ele uma vez, mano, o cara ele tava falando 3 horas. Todo mundo fica assim, ó. Não, assim, Sabe parece... o cara que não cansa de ver o cara falar? A cabeça do cara funciona numa frequência, cara. Cara, parece que o cara não derrapa, mano. Parece que você ficou 5 minutos ali sentado ouvindo. O cara ali... Então, sabe, é um negócio diferente, O cara tem uma força de liderança mesmo, ali, uma firmeza ali no que ele fala, cara. Você viu? Cara, é legal o império que ele construiu. E você vê no time dele, não é só ele. Ele hoje é bastidores, né? Hoje ele ele é a foto da parede. Ele tá ótimo, né? Mas aonde ele chegou, ele tem um cara que cuida dos produtos, ele tem um cara que cuida da técnica, ele tem um cara que cuida das franquias, ele tem um cara que cuida daquilo. Cada um, ele divide. Tudo os faixa preta, linha de frente dele, capacitou a galera, mano. Exatamente. Você vê, o cachorrinho, cara, cuida de toda. Ele fez faculdade de economia pra cuidar de toda a economia, toda a parte econômica da GB. O Feitosa fica rodando, cuida dessa parte de organizacional. É tudo a linha de frente do cara que... Eram os grandes atletas, né? Porra, grandes atletas viraram grandes empresários, assim, tipo... E aí você vê assim que assim... Claro que é difícil, é muito trabalho, mas tem um caminho. Não precisa ser só eles, né? Não é. Dá pra gente poder construir isso também. E aí vai ter muitas barreiras, vai ter muita gente jogando contra... Mas dá para você fazer um trabalho sério. Pô, se a gente pensar em nós, há 10 anos atrás, 12 anos, como evoluímos, né? Nossa, então hoje a gente, né, briga com a... Eu falo com a molecada que eu gosto muito de enfatizar, né, quando eu tô dando uma aula, quando eu tenho um menino iniciante, para saber quem são dependendo da nossa equipe, quem são as pessoas que formaram aquela equipe, né? Então eu gosto de contar a história o Jorge Medeiros. Eu comecei com ele, foi um cara que me ensinou um pouco do jiu-jitsu, ele até a faixa azul, ele me ensinou muita coisinha de guarda, que não tinha muita informação também. Eu gosto de lembrar do nome dele, porém, quando eu cheguei com o Godoy, foi transformado, né? Ali começou o game, né? E o Godoy, ele me ajudou não só no lance de dar aula, de lutar, que assim, eu lembro que eu era uma pessoa muito nervosa para lutar campeonato. Eu tinha altos e baixos, assim, eu ganhava 1, perdia 2, ganhava 3, perdia 1, altos e baixos. E eu ficava muito nervoso, eu olhava um nome, puta de uma aliança. Aquela adrenalina ruim. O que eu vou fazer? E o Godoy, ele conseguiu mudar minha cabeça totalmente para isso daí. Eu lembro que eu estava no campeonato em 2010, foi a primeira vez que eu ganhei em categoria absoluta do Pan-Americano. Ele me puxou de canto, eu tava nervosão, tava o Léo Dalla na minha categoria. Eu lutei com o Léo Dalla, ganhei da final do Léo Dalla. E vários caras de não pega leve, né? Tinha um monte de só pedreira, que eu era fã desses caras. A Roberto me chamou pro canto, me afastou de todo mundo. Fica aqui. Aí começamos a trocar umas pegadas, aquecer, ele bota uma música agora e aquece, corre, faz polichinelo, faz o aquecimento. Eu fiz, tirou, trocou mais uma. 1 hora eu tava encharcado. Ele falou, agora você tá pronto. Eu fui entender que eu precisava aquecer bem o meu corpo. Pra cabeça tá em paz. Pra cabeça tá em paz. E ele falava assim, você tem que entrar como se fosse sua segunda luta. Nosso tempo é de 5 minutos. E ninguém faz isso hoje em dia, Quase né? Ninguém. Cara? É verdade. Falei, se você não aquece, quando você de corpo tiver que vai faltar 1 minuto para acabar a luta, você não vai entrar, então você tem que entrar ativo. Então hoje eu me isolo 1 hora. Eu lembro que eu estava aquecendo no brasileiro aqui passado, eu estava aquecendo igual um louco, chegou um cara da minha categoria e falou, professor, eu te vi aquecendo ali, eu tenho que escolher, ou eu luto ou eu aqueço. Se eu fizer esse aquecimento, eu não luto. Eu falei, que é costume. Porque você tem que entrar. Então, o Roberto, quando eu comecei a fazer o que o Roberto me direcionou, mudou o meu jiu-jitsu. É que você entra com as pegadas frias, com a perna meio bamba. Quando você aquece bem, você já entra... Você entra ativo, cara. O cara botou a mão, você sabe defender, sua resposta é mais rápida. Você tá mais agressivo ali na luta. Então mudou. Pô, e aí deslanchou, né?
De 2010 pra cá deslanchou. Fui ganhando categoria absoluta do Pan-Americano, ganhava brasileiro, fazia uma luta, outra. E 2014, 2015 pra cá e deu um boom bacana. Então, assim, é muito quem tá do teu lado. O professor ajuda muito, né? O técnico, você saber ouvir, né? Já dizia o Royler Gracie uma vez, que ele falou assim, o lutador ruim é aquele que não ouve ninguém. Não dá pra lutar sozinho. Pra lutar. É um esporte individual por equipe, é complicado, cara. O bom lutador é aquele que ouve o que o teu professor, o teu técnico tá falando e executa. O ótimo lutador é aquele que ouve o teu professor, analisa se dá pra fazer realmente e faz. Então, assim, você tem que ter uma pessoa do lado pra te orientar bem, né? É importante que eu vejo que o trabalho que vocês fazem, eu conheço a trajetória de vocês, né? Sim. Sou um pouco mais velho que vocês, então conheço a trajetória e o time que vocês estão levando hoje para a competição, de parabéns, porque Pô, agradeço. tá um time de kids sensacional, tem um time de adultos sensacional, tem um time feminino bacana, eu acompanho a sua esposa, uma das meninas que luta lá, que eu esqueci o nome dela, é uma grandona. A Jácia, ela. Acho bem bacana, o trabalho que o grandão lá tá fazendo, o Kleber. O Clayton. Clayton. Tá indo bem. Tá indo bem nas competições, né? E é esse o caminho, né? Então eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é aprendendo os erros do passado, sugando o que tem de bom que a galera tá fazendo hoje. E a gente tem que ser, cara, ensinável, não tem jeito. Porque, ó, você pega a sua versão há 10 anos atrás. Pô, eu lembro que a gente foi tomar um café com o Godoy. Cara, deve ter uns 5, 6 anos. Foi. 2015. Eu lembro que a gente conversou antes de fazer o junto. Foi isso aí. Eu conversei com o Godoy e vamos com vocês. Cara, né? você conversa com ele hoje e conversa com aquele cara de 15, 20 anos atrás, cara, como o cara tá muito mais polido. Sim. Cara? Eu entrei pra equipe e tinha medo do Godoy. Não, mas quem não tinha? E o que é engraçado é que entre o Godoy e o Macaco, né? Entre o Godoy e o Macaco era pessoa de pouco acesso. Eu entrei na equipe, ele era aquele cara sério, não olhava pro lado. Mas o que é engraçado, o Macaco era aquele cara que ele conversava mais com você, brincava. Porém, no dia a dia do treino, eu sempre entendi quem era meu mestre. Sim. Né? Era uma diversão. O Macaco, ele brincava com você, mas daqui a 5 minutos... Mudava a lua. Ele tava te esculachando. O Godoyzão não brincava, e quando ele brigava é porque você fez alguma merda mesmo. Porque ele era difícil, ele mal falava com você. Então eu era roxa, né, quando eu entrei na equipe. Eu fui na Godoy Macaco pra poder entrar pra equipe, foi eu e o Soneca. Aí tinha aquelas caminhonetes, cada um com 2, 3 pitibus. Vai entrar. Era. Como é que eu vou passar pela porta com esse tanto de pitbull? É amarrado verdade. nessa caminhonete. Aí entrei, o Macaco veio, bateu um papo comigo legal pra caramba. Aí fui conhecer com o Robertão bem mais seco. Mas no decorrer do tempo, eu queria estar do lado do Godoy. Eu queria estar do lado do Godoy, porque o Godoy era aquele cara que ele estava do seu lado, ele sabia o que você fazia. Você entende mais como mestre, né? O mestre era o Godoy. O mestre sempre foi o Godoy. Ele sabia o que falar pra você, ele sabia te colocar pra cima, ele te puxava a orelha, mas o puxão de orelha... O Macaco era o artista. O Macaco era o artista. Eu acho que... Todo mundo tirava foto, mas eu falo que a figura do... o cara que era o cara mesmo ali, era o Godoy. Mas você acha que assim, você convive muito, eu percebi, cara, num café rápido, assim, você já percebe uma mudança, né? Sim. Eu acho que esse tempo que ele ficou na política também, de alguma forma, refinou ele também. Eu acho que... Eu acho que foi um tudo, né? Assim, a separação dele do Macaco foi muito dolorida. Foi dolorida e, assim, ele teve que suprir um papel que ele não tinha antes, né? De ser aquele cara que dialogar mais, de conversar mais. Eu tenho essa impressão, né? Que ele era muito mais fechado, né? Então ele teve que socializar mais, bater um papo melhor. E aí ele trabalhou um tempo ali com esportes dentro da polícia, o Aurélio Miguel, fazendo uns eventos ali com o Aurélio. E eu acho que isso daí também não foi o que mudou, acho que foi no dia a dia da equipe, que ele entender que ele tinha que trazer a galera, né? Quem era o Roberto Godoy, né? Porque assim, eu brinco com ele, você é o nosso Carlinhos Gracie, né? Você claro. É a figura aqui, né? Você é um cara que, tem que estar ali, que todo mundo quer colocar a mão, quer entender a tua forma do seu sucesso, tudo. Então ele era mais fechadão, o Macaco era muito mais aberto, mas assim, você via mais seriedade no Roberto.
Sim. Você via mais comprometimento no Roberto. Não que a equipe dos dois, eu acho que quando era Godoy Macaco, transformou o Jiu-Jitsu paulista. Não, tem sim. Acho que precisava dos dois. Precisava. O Macaco foi uma pessoa que ele transformou também. Um cara guerreiro, linha de frente. O Robertão sempre contou isso. O Robertão nunca falou do Macaco de uma maneira depreciando ele, né? Sempre falou, era o cara que linha de frente mesmo, vamos sempre lá. Foi muito valente, né, cara? Esses dois mudaram a história do Jiu-Jitsu paulista. Né? Colocou São Paulo no topo do Jiu-Jitsu. E aí foram, né, teve as divergências entre eles ali, e aí, mas quando separou, o Roberto, ele precisou sair um pouco, não podia ser mais tão fechado, ele precisou dar e tá cada dia melhor, né? Então, assim, você vê, né, rede social super comunicativo, o cara tá, né, você percebe tá lá, os alunos dele da gringa, eu fui visitar ele o ano passado. Bombando a academia. Bombando a academia dele, bombando, tá um luxo. E os caras treinam com vontade, ele treina com os alunos, né? Cada vez que os caras... Às vezes ele veio pro Brasil na nossa graduação, veio, acho que uns 20 americanos, né? Então os caras piram, os caras querem estar aqui. Então, assim, é muito legal isso daí que ele transformou. E assim, eu percebo assim, a G13, ela é, em São Paulo, ela é maciça, assim. E vocês têm lá nos Estados Unidos agora formando uma rede. Uma rede que o Roberto tá pra lá. O objetivo de vocês é mais isso mesmo, São Paulo e América? Ou vocês têm um plano para Brasil? Ou qual é mais ou menos o caminho? Nosso plano é para o mundo. É expandir o quanto der. Na verdade, Jonathan, hoje eu na linha de frente, né, junto com os outros diretores aqui em São Paulo, e hoje eu estou indo para minha 4ª filial, o que eu percebo, assim, eu consigo abrir mais 5, 6 unidades. Certo. Eu não tenho um profissional para isso. Não é difícil. É o mais difícil. Porque nem todo faixa preta é professor. Sim. Né? Então você cata um cara casca grossa de treino, mas esse cara não consegue dar uma aula. Então às vezes eu prefiro ter um cara que não é brabo de luta, de campeonato, mas ele tem um carisma para tratar com o aluno. Né? Então acho que hoje o ponto mais difícil, não só para a G13, eu acho que no geral você deve passar por isso, tem a equipe de vocês aí, a galera tem, é formar um professor adequado. É por isso que entra a metodologia. Porque, pô, se precisar do Jonathan Cruz, do André Cruz, em cada unidade, como é que vocês vão fazer para crescer? É difícil duplicar essa liderança, né? duplicar... Se precisar do Charles Duende, tá de linha de frente numa academia, como é que eu vou crescer? Vai ficar eu numa academia até quando? E quando eu tiver mais velho? Né? E já tá chegando uma hora aí, vou para 49. Quando eu não conseguir fazer mais 8 aulas no dia, quando eu não conseguir mais sair na porrada com meus alunos, e aí, eu vou falir? Vou fechar? Então, assim, a importância de você criar hoje uma metodologia de aula e treinar professores para ele fazer aquele trabalho que você faz dentro da sua academia com excelência, né? Então eu acho que o gol hoje é formar professores, né? E, assim, você formar líderes. O mais difícil, eu acho que assim, a galera fica muito, acho que ainda nesse lance da parte técnica, né? Que dá aula de jiu-jitsu. E eu acho que o mais difícil é você lidar bem com pessoas. Sim, né? sim. Porque assim, muitas das vezes as pessoas que estão ali não querem ser profissionais de jiu-jitsu. A pessoa vai lá para desabafar, né? Vai ali, pô, às vezes vai lá só para bater um papo. É verdade. Então assim, se você não souber tratar as pessoas diferentes, porque não adianta, a gente fica aquela, não, todo mundo tem que ser tratado igual, né? E na verdade não, porque cada um tem um tipo de problema, cada um tem um tipo, né, tá ali por alguma situação. Né? Tem o cara que quer ser campeão, tem o cara que ele tá ali porque, pô, tá acontecendo algum problema na família, porque, pô, o cara tá meio depressivo, ou o cara só quer emagrecer mesmo. Então, assim, é aí que eu acho que o professor tem que ter esse feeling, né? Eu falo que o professor não escolhe o aluno, é o aluno que escolhe o professor. É lógico. Então, assim, se você tem dentro de uma aula o cara que é um campeão, né, que é um monstro, e você tem dentro de uma aula aquele cara que quer ir bater um papo, quer ir desabafar, ele tá precisando de uma palavra. Então você tem que se encaixar, cara. E não importa o dia que você tá. E não importa. Exatamente. Você não importa, ali é teu trabalho. O professor não tem problema. Joga uma água no rosto, seja feliz, porque esse é o seu trabalho. Exatamente. É você ajudar as pessoas. Dentro daquela aula você conseguir... É lógico, nós somos seres humanos, claro. Não é todo dia que nós estamos 100%, né? Mas você tem que melhorar e às vezes ouvir o que a outra pessoa tem para falar, assim, até mesmo uma crítica, né? Porque uma crítica, eu acho que quando ela vem construtiva, sim, ela é ótima. Por exemplo, se ela não chegar para você e falar, professor, tua aula não estava legal, tu estava meio bravo, eu juro que não vou ficar chateado, eu vou agradecer porque ele tá falando para mim. O ruim é quando ele fala para fora. Sim, né? Então quando ele fala para fora, ele te queimou. A aula foi uma merda. Né? Tipo, quando ele fala para você, você tem aquela chance. E burra o professor que não entender desse jeito. Exatamente. Aí você tem aquela chance de falar,
pô, é verdade, eu não tava bem hoje por causa do X, briguei em casa, ou tive um problema no meu trabalho, enfim. Então, assim, eu falo que hoje, eu expliquei isso pra vocês ali nos bastidores, a gente conversando, eu priorizo hoje dentro das minhas unidades o profissional de jiu-jitsu. Sim. Ele tem que gostar daquilo que ele faz. Ele tem que estudar o jiu-jitsu. Então ele tem que saber dar uma aula. Então não adianta ele trabalhar o dia inteiro e fazer um bico, que o jiu-jitsu não é mais bico. Deixou de ser bico. O jiu-jitsu é uma profissão, cara. Então você tem que entender que você tem que trabalhar para aquilo ali. Para você dar uma aula. Então assim, eu falei para você, eu tenho um aluno que, o Palito, que ele trabalha o dia inteiro e dá aula à noite, ele faz com uma excelência aquilo ali. E eu tenho ótimos professores, né? Tenho Gêmeos, enfim, diversos professores na equipe, Juninho, Laz, Miga, cada um com o teu jeitinho de dar aula. Certo. Mas o que eu bato muito na tecla é isso. Não dá pra você chegar lá na academia e falar, e aí, o que eu vou passar hoje? Pô, ataque por cima, ataque lateral, enfim, que seja a posição, o tópico da semana. O que eu vou passar? E assim, o que eu acho difícil nessa galera antiga é você tirar dos caras o senso de vingança, né? Igual eu vejo. Puta, o cara, pô, mas eu passei no corredor, não, mas eu não sofri. Cara, não é porque meu pai me bateu que eu tenho que bater na minha filha. Então você tem que, acho que... E é difícil que o cara, ele quer passar aquela porra pra frente, aquela... Ele quer, e vou te falar, os alunos querem também. Não, tem. Eu não faço, antigamente fazia isso dentro da academia. Eu também fazia. Hoje em dia não existe isso. Né? A gente também não. Porém, nós fazemos uma festa. Todo final de ano a gente joga bola, faz churrasco. Sim, a gente também. Tem um encontro geral com as mulheres, com as suas mulheres, com as famílias, e tem uns que é só os alunos homens. E aí aquele cara quiser fazer essa brincadeira ali, o grupinho... Vai quem quer. Vai quem quer. Fora do tatame, fora, não tem mais aquela... Não é obrigatório. Não é obrigatório. Antigamente era, eu passei, né? Eu apanhei pra caramba, né? Quem não... Mas eu vou te falar, eu falo pros meus amigos, eu adorei. Só que hoje, se eu fizer isso, cara, é capaz de ser preso. Mas é que assim, cara, quem adorava não adianta. É o cara que ele, de fato, nasceu pra aquilo. Não tem jeito. Não é pra todo mundo. Não é. Tem cara que gosta de sair e ficava bravo. Não, a gente perdeu o aluno. Perdeu. Não tinha rede social. Hoje uma pessoa que ela não faz parte do jiu-jitsu, não sabe que isso era uma coisa cultural. Não, se minha esposa vê isso, ela fala assim, vocês são um bando de idiota. Bando de idiota. Ela vai falar isso, ela vai falar isso, é absurdo. Eu falo, pô, mas E ela não vai colocar a filha dela pra treinar, cara. E esse é o grande lance, né? O que o jiu-jitsu vende, né? Respeito ao próximo, autoconfiança, você aprender a se defender. Aí a mãe vai levar um aluno na academia, tá o outro açoitando o outro. Tá edificando em quê, né? Você fala, pelo amor de Deus, é aqui que eu vou colocar meu... Não, Quantas vezes a gente fez isso? Sim. Cara, com a mãe sentada ali olhando. Exato. Não, mas era muito sem noção, né? E a mãe, com o olho desse tamanho, e a gente, tipo, foda-se. Exatamente. Mano, tem que passar e acabou. E não, sabe, cara. Cara, que loucura, né, loucura. cara? Como... Tem um vídeo, acho que 2005, eu não sei quem colocou, no YouTube. A gente tenta apagar esse vídeo. Do teste da... A gente não consegue, cara. Ninguém conseguiu. Eu não sei quem colocou esse vídeo. A gente tenta denunciar. Já pedimos pra equipe inteira pro vídeo sumir. Você vê os comentários. O dia que eu li o comentário, eu parei de ler na metade. Falei, não, te deixa depressivo hoje. Eles acabam com a gente. Ele falou, poxa, mas todo mundo que ninguém tava ali. Já era uma coisa meio que você sacaneava quem não ia. Mas eu tive vários que não foram. Mas você sacaneava quem não ia. Ele não era tão bem visto na equipe quando ele não era, velho. E você fala assim hoje, fala, gente, o que a gente fazia, cara? E é uma brincadeira, porém... Bem de mau gosto. Bem de mau gosto. Hoje não. Não cabe mais, não cabe. Na verdade, não cabe um monte de coisa, né? Um monte de coisa. O meu primeiro professor, ele vai ficar bravo se ele ouviu falando isso hoje, mas acontecia, né? Era eu, Renato, Soneca, meu sobrinho maior, o Monzinho. Só menino bom. Só menino bom. Quem arruma uma confusão na rua esse final de semana ganha uma... Tinha aquelas camisetas de prensa, assim, né? Ganha uma camiseta. Leva uma camiseta. Cara, eu era mais velho. Eu já tive muitas minhas confusões, mas eu nunca fui aquele cara briguento de ficar procurando. Mas tava falando isso pra um moleque de 15 anos. 16 anos. Então ele saiu no apetite na confusão. Saiu no apetite. E o jiu-jitsu, naquela época, ele vendia isso, né? Vendia. A família Gracie vendeu isso, né? Sim. A família Gracie era o jiu-jitsu. Era a continuação do que... Ia lá, desafiava o mais duro da cidade, vou quebrar a sua... Pô, te vendia aquilo. E funcionava. E eu vou te falar, o jiu-jitsu precisou disso para poder mostrar pro mundo quem ele era. A Godoy é macaco mesmo. Hoje em dia não cabe isso, né? Você vê o MMA, o MMA hoje não existe o cara defender a tua modalidade. Quando começou, não era nem MMA, era vale tudo. Sim. Era o jiu-jitsu contra o boxe, contra o Muay Thai, contra o wrestling, cada um na sua modalidade, e foi provado por A mais B que o jiu-jitsu era a melhor arte que tinha. Hoje, se o cara treinar só jiu-jitsu, ele tá perdido. Né? Hoje o cara tá ali, ele representa uma equipe, mas a equipe hoje é de MMA.
E você acha que, nesse gancho do MMA, você acha que o MMA é uma coisa que tem vida longa? Porque eu percebo assim, antigamente, na nossa geração ali, era a continuação natural do negócio. Agora com o jiu-jitsu monetizando, né, seminário, o mercado mudando, essa coisa do no-gi e tal, você percebe que o pessoal já não tá mais com esse tanto interesse de migrar, né? Quem migra muito hoje, eu vejo que a galera do Striker, o pessoal do Muay Thai, que não é uma modalidade que tem grana, tá indo pro MMA, cara, né? Você citou um negócio bacana, né? Porque assim, hoje eu tenho preguiça de ver MMA. Eu só assisto raramente quando tem um negócio super... o Alex Potan foi lutar de novo agora. Eu vi no outro dia porque eu dormi antes de muito começar, tarde né? também. Aí você vê o Charles do Bronx lutar, você vê a história dele lá de trás, e você vai acompanhar. Mas eu não assisto mais. E o jiu-jitsu hoje está tomando esse espaço, porque lá nos Estados Unidos virou uma febre, a frog grappling, as lutas agarradas, o no-gi, e vai ultrapassar. Eu acho que em cifras, logo mais, eu acredito que ultrapasse o MMA. E por que a galera do Striker tá indo? Porque eles não têm o que nós temos. Sim, não tem essa continuação, né? E eu vejo a galera do Striker, citou um negócio legal, que eu tento evitar colocar na minha academia a parte de Striker. Eu gosto de fazer só de jiu-jitsu. Apesar que eu coloco o boxe e o Muay Thai, porque às vezes a mãe quer treinar um boxe quando o filho tá treinando. Bem comercial. Mas é muito comercial, porque eu não vejo a organização dos caras. Não tem, não cara. Vejo. Eu vejo, tem grandes times, eu vejo vários campeões, são vários amigos meus. Difícil. Mas assim, minha esposa treinava, eu não vou citar o nome para não... Sim. Mas minha esposa treinava o Muay Thai pelo hobby dela, né? E ela tava no 3º cordão, ela nunca foi no exame. Entendi. Ela pegava aquele cordão, o certificado dela, deixava lá no... Não tem uma metodologia, não tem nada. Aí eu olhava aquilo ali para ela e falei, mas como é que o professor tira? Porque se você é minha aluna, você não vai receber nunca isso. Eu não vendo faixa. Uhum. Né? Eu não vou na graduação lá ficar fazendo aquele monte de coisa, 50 mil flexão, lutar contra 2, 3 ali, mesmo que seja leve. E eu não vou, eu falei, tudo bem, eu entendo que você não quer ir, mas eu não entendo por que o professor te gradua. Porque se meu aluno falar para mim, olha, eu não vou na graduação porque eu tenho um trabalho, é lógico. eu vou fazer o exame dele ali, tudo. Se ele falar, não vou de jeito nenhum, eu não quero fazer flexão. Esse cara não vai graduar. Não vai graduar. Esse cara não vai graduar comigo. E se ele olhar para mim, professor, mas eu tô aqui, ó, te dou um dinheiro pra você me graduar, eu não sou vendedor de faixa. Ele não vai, mas você quer ter a tua faixa? Vai na Centauro e compra uma, pronto, resolveu o problema. Mas você não vai ter uma assinatura minha. Então, é essa diferença de algumas modalidades pro jiu-jitsu que eu acho que eles não entenderam que você pode ser tão grande quanto o nosso esporte. É ter uma organização melhor. Então eu vejo essa parada do strike, onde o cara vai ganhar uma grana, se nem a federação deles é organizada. Certo. Hoje em dia, cara... entendeu? Eles vão pro MMA. Pegar os atletas, hoje em dia, antigamente era só lutador de jiu-jitsu. Sim. Agora você já percebe que é só lutador de Muay Thai. A maioria. É uma galera boa, não, boa. Vendendo jiu-jitsu. É bacana, mas você percebe que o cara do jiu-jitsu não precisa mais. Não, ele vai ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. E você acha que, por exemplo, tá tendo o no-gi, ele vem ganhando um terreno absurdo, né? E o kimono, ele parece que agora, com essa coisa do Meregali começar a falar, começou a aparecer mais os faladores, né? Aí tem o Mika, tem... Você acha que o jiu-jitsu de kimono, ele iguala com o no-gi em grana, ou você acha que não? Eu acho que não, cara. Eu acho que o no-gi vai estar na frente, porque o no-gi, quando você fala em no-gi, você fala num monte de modalidades, né? Você vai ter o judô, você vai ter o jiu-jitsu, você vai ter o wrestling, você vai ter ali o sambo, várias modalidades. E o jiu-jitsu é uma coisa só. Certo. Eu acho que o no-gi, e lá nos Estados Unidos é muito mais forte o no-gi. Sim. E o no-gi, Estados Unidos é vitrine pro mundo. Eu acho tão mais chato de assistir, sendo sincero. Eu assisto, mas eu acho mais chato. Eu gosto mais do que... Eu amo treinar no-gi, eu treino, eu gosto, mas eu gosto muito mais de kimono, né? Então o no-gi, por exemplo... O americano começou a se dar bem por causa das chaves de calcanhar. Sim. Né? O hook. É o wrestling com chave de calcanhar. Exatamente. Porque eles não tinham isso. Né? Era só o jiu-jitsu aqui. Né? Eu sou de uma época que pegava pé, o pessoal te vaiava, né, em campeonato. Sim. Então hoje tem... E aí os americanos começaram a se sobressair. Agora uma entrevista com o Mel que ele falou é verdade. Hoje o cara para lutar no gi, ele não pode treinar 2 vezes por semana. Não. Esquece, é um treinamento tão sério quanto o jiu-jitsu. Você vai ter ali, ele fala que os alunos dele, metade do dia é kimono. Kimono, outra metade é no-gi. Então tem que ser tão sério quanto... Eu gosto do no-gi, que eu falo para meus alunos quando eu vou incentivar eles a treinar, que eu falo assim, olha, tudo que você faz sem kimono, você pode usar no kimono. Ajuda. Nem tudo que você faz no de kimono você vai conseguir fazer no sem kimono, que não tem pegada. Né? Então, sim, é um plus a mais.
Então você treinar um no-gi, você vai aprender pegadas diferentes no pulso, na nuca. Faz parte da grade. É a mesma coisa você entrar na escola e falar, não quero fazer matemática que eu não gosto. Exatamente. Tá dentro do negócio. Então eu incentivo, apesar de, assim, se você ver lá, eu tenho na minha aula 50 caras fazendo jiu-jitsu, mas eu não tenho 50 caras fazendo no-gi. Não, ainda é difícil. Você acha que o Brasil ele vai ser sempre o país do kimono? Você acha que essa cultura não vem tão forte? Eu acho que tá melhorando cada vez mais, porque onde tá o dinheiro, né? Porque agora eu tava falando com o Fepa, acho que há pouco tempo atrás, agora ele vai começar os Opens do ADCC no Brasil, né? A partir de junho agora. Né? Acho que vão ter 3 eventos no Brasil, e eu acho que isso aí vai começar a dar uma bagunçada no mercado. O Mohamed, ele tava na HQ, né? Ele fez o documentário dele na HQ junto com os meninos lá, né? E ainda que eles querem trazer isso aqui para cá, e o FEPA está envolvido. Então eu acho que com a DCC tendo várias seletivas, aquelas etapas aqui, vai dar uma mudada, porque tem dinheiro envolvido. Sim. Mas veja bem, vai ser para cara que já treina, graduado. É difícil você ver um azul, um roxa, é raro se destacar tão bem no no-gi. Sim. Porque no no-gi não vai ter uma divisão de faixa. Eu acredito que não, acho que não. É divisão de peso. Aí você pega mais ou menos igual o judô. Né? É injusto, né? O judô você pode ir um roxo, lutar com preta, sim. Entendeu? E o no-gi tá indo para esse lado. Porque na verdade, assim, é legal você, para dar uma aumentada no esporte, você tá ali o campeão mundial na faixa azul, o campeão mundial na faixa roxa. Lógico que é legal, é lógico que dá um plus. Mas quando chegar na preta, esquece tudo. Zero. Não vale de nada. Você acha que eu até tava discutindo isso com os caras no outro podcast. Você acha que deveria ter um mundial de decolorida? Eu sou a favor do mundial de Master faixa preta, um mundial de adulto faixa preta. Mas você acha que não tinha que ser um campeonato internacional? Sei lá. Mas você acha que, sou campeão mundial na faixa branca? Sou campeão mundial... Tanto que assim, a IBJJ, ela é até esperta que ela na branca ela criou o Novice, né? Sim. Inclusive no Master, né? Ela criou o Novice, ela não chama de mundial. Mesmo no mesmo dia, mas chama de Novice. Tá. Cara, é legal porque você vê essa molecadinha aí brigando, só que você pega uma molecadinha, campeão mundial no azul. Cara, você é azul, você tem 3 anos de jiu-jitsu. Não, cara, é isso campeão. Que eu penso. Então, ao mesmo tempo que é bom porque é dinheiro pra eles, né? Nada é de graça, né? Sim. Tá entendendo? Porque quantos azul vai ter? Sim. Você vai chegar num campeonato, quantos azul e quantos preto tem escrito? Na faixa azul tem 80, cara. Onde tá o dinheiro? Sim. Não, eu até... Tá ali? Sim. Tá ali, mas o que eu tento explicar pra essa molecada, mas eu fui campeão mundial, nós amigão, quando você chega na preta, zero jogo. Tudo o que você fez. Tudo é estágio. Porque aí eu fui campeão, beleza, fui campeão lá mundial no azul, mas fez muito mais luta, mas na azul, amigão. Você tá iniciando no jiu-jitsu. Então, assim, eles vão continuar fazendo. Quando migrar para uma Olimpíada... Aí já era. Acabou. O campeão olímpico... Aí é que tá. Será que os altos dirigentes mesmo, os cabeças do negócio, vão ter interesse por isso? Uma coisa que já tá ficando, eu já acho que tá muito fora os caras já estão se perdendo mesmo, no Preta Master. Igual agora no brasileiro. Depois de muito tempo eu vou lá brincar. Cara, minha categoria tem 60, cara. Cara, eu acho que já tá na hora do quê? De criar uma pontuação também pro Master. Concordo. Pra ter uma ideia, eu sou Master 4, né? Você vai fazer 8 lutas lá com 40 anos. Já tem na minha 16. Não, então... No Mundial agora tinha 32 caras. Não, então, eu acho que tem que, cara... É muita gente, cara. Eu acho que tem que ter um... E aí você pega, né, o que eu acho ruim disso. Porque você pega, às vezes um cara que nunca lutou, mas é duro, tá lá com uma vontade, um maluco que tá lá, que ele vai te atrapalhar. Ele vai até perder, mas ele vai tirar um gás, ele pode te machucar no seguinte, e tem os top mesmo ali. Então assim, se fazer uma pontuação, você diminui pela metade. Então você vai com um foco diferente, né? Beleza, você vai pôr cara melhor, mas você vai fazer 3 lutas, 4 lutas. Esse ano eu falei que ia tirar o pé da competição, aí eu ia lutar o Paulista. Aí eu olhei lá, tava um puto... E isso eu até brinco, tava o César Tó sempre treinou comigo e tava na minha categoria. O ano passado a gente fechou uns 3, 4 campeonatos juntos nos últimos anos. Falei, eu não vou dividir o pódio com o cara de novo, cara. O César sempre lutou de meio pesado e super resolveu entrar na minha categoria. Eu até falei com ele, Cezinha, mas de novo, cara, você quer o título e quer a medalha, você não quer ficar tirando para o ímpar. Se você tem chance de ganhar, por que eu não luto na categoria do Roberto? Porque o Roberto tem chance de medalha de ouro e eu também tenho. Não, você tá tirando alguém. Então vamos conquistar 2? Totalmente. Na mesma categoria. Aí eu falei, Sozinha, por isso que eu vou de adulto. Eu falei, esse ano eu vou de adulto. Eu vou brincar no Paulista, fazia um tempo que eu não vou de adulto. Aí tinha um cara só da Jeftinho, tava estudando quem era o cara. Eu falei, vou brincar. Aí eu entrei, tinha uns 3, 4, falei, quer saber?
desencana, não vou não. 10 minutos, né, mano? Dá falei, até uma preguiça. O Soneca ganhou. Eu vi os Foi, então, ganhou na malandragem. O Soneca Mas que chato também, pô, tem que lutar com o Soneca também, um cara que você criou ali, né? E o Soneca, assim, eu jamais ia lutar, né? E assim, o Sonequinha, ele tava, eu não vi que ele tava inscrito. No último dia de inscrição que eu vi que ele entrou. Falei, puto. Agora cravou mesmo. Deixa pra lá isso aí. Aí tem no Brasileiro, eu não me inscrevi ainda. Eu não tô treinando igual eu treino no ano passado, porém eu queria muito lutar. E tá todos os caras lá, tá o César Tosi, tá o Strecker. Eu até conversei com o César, falei, César, no Brasileiro você tá de pesado. Você não acha melhor ir mudar de categoria, cara? Porque você sempre não costumou lutar, você ajudou Doquinha. Falou, porque mas a gente é o primeiro e o segundo, a categoria vai um pra cada lado. Eu falei, pois é, mas a gente vai chegar numa final, cara, e de novo, quem deu pra quem? Tá. É ruim, né, cara? Você quer ganhar a final, né? É gostoso ganhar a final. Eu não quero te entregar a vitória. É gostoso ganhar a final. Se você falar que vai dar a vitória pra mim, tá tudo certo. É lógico. Tá tudo beleza. Mas eu não quero te dar a final. Não quero, a gente não treina junto, a gente até da mesma equipe. Hoje, quando a G13 ficou um negócio grande. Fala, pá, mas como é que cruza dois atletas? Mas o César, porque o Tosi saiu. Saiu junto, o César saiu junto. E aí, mas ainda tem um laço, né, cara? Tem, né, cara? Ele não gosta de lutar com a gente também, assim, é um cara que eu sempre treinei junto com ele. Eu lutei com ele algumas finais de interno. Mas, puta, cara, e o César é um cara que eu gosto. Teve uma história ali, né? Então assim, pô, tem uma coisa que o Soneca hoje não faz parte do meu time. Mas, cara, lutar com o Soneca. Se vir uma grana muito boa, mas focar no profissional. Mas não à toa, né? Mas por uma medalha, cara. Não compensa. Eu falo pro César, ele falou, pô, se bota a gente no BJJ Star, a gente se mata, não tem nenhum problema. Vai pagar quanto? Pra gente. Sim. Agora pode disputar uma medalha aqui, que você tem várias, eu tenho várias. Vamos pra cada. Então tá nessa, né? Eu tô vendo o seu luto, que eu gosto, tá o Strecker, tá o Não, é um tesão. O brasileiro, não adianta. Dentro do Brasil, cara, não tem o sul-americano, tem um tesão. O brasileiro é o mais legal. É o mais legal. Você ganhando, você perdendo, é legal tá lá. A energia é diferente, né? Mas eu acho que eles já estão perdendo a mão um pouco. Não, eu concordo isso. Eu queria que tivesse uma pontuação. Mas foi o que você falou. Os caras perdem... Cara, é dinheiro, né? É muito. Se você vê o brasileiro, são 10 mil atletas. Então. Eu acho que o Mundial de Vegas é quanto? De Masters? O Mundial de Vegas não é muito, cara. Porque assim, o Mundial de Vegas, na verdade, assim... O Mundial é que os caras são fogo, né? Por exemplo, nesse último Mundial, eu fiquei até bravo, porque eu empatei minha luta com o Roger Coelho, 0-0, só tinha um árbitro lá, eu tava por cima tentando passar e deram pra ele na quarta de final. Todos os bons árbitros estavam na parte dos adultos. O que eles criaram? Eles criaram um GP dos adultos, onde o Tainan Dalpa ganhou. Sim. É um complexo tão grande, esse de Vegas, que eles fizeram o Open de Las Vegas de kimono, o Open de Las Vegas sem kimono, o Mundial de Master e esse dos adultos. Então são 5 campeonatos em um. Mas Mundial de Master é um só que ali dentro tem uns 5. Né? Você pega o Brasil, então assim, no Mundial de Master deve dar 2 mil atletas quase, né? Mas tem mais 1.000 de um, 1.000 de outro. O brasileiro são 10 mil, que você pega crianças, imagina. Nossa, velho. Cara, você vem até Barueri, você vê ônibus de Manaus. Não, é um inferno, cara, é um inferno. Ônibus com as criancinhas ali, aquele lotado, é 7 dias de competição. E aí é branca, é azul. Você perde uma semana de trabalho, porque você fica indo pro ginásio, né? Uma semana. Uma semana de trabalho. Você fica perdendo, porque você fica no ginásio, você usa fica meia bomba. Ali. Então, assim, os caras não vão perder essa grana. Não vão, é muito dinheiro. Cara, é 10 mil vezes 230. Mas onde é que isso, cara, mas onde é que isso vai parar, cara? É o que eu tô falando, na minha categoria ali, eu entrei no Master 3 esse ano. Vai bater 60, cara, fácil. Seu médio? Eu tô de meio pesado agora. O meio pesado tá mais cheio que o médio. Cara, já tinha 20 dias atrás, 45. Vai bater isso. Vai bater 60, não mole. E sabe o que é? É assim, 6, 7 lutas, amigão. Não, é isso, e assim, ainda tem uma coisa, né? Desses 60, 10 foi capa de revista. Né? Mas 20 é duro pra caralho. É isso. Aí tem os caras que embaçam o rolê, que foi o que você falou ali, que tá ali pra... Cara, na minha tinha sorte na chave. Tinha 18, tava o Strecker. É que como eles vão fazendo por pontuação de ranking, o que eles fazem? Eles fazem o cara que não tem ranking lutar logo com o primeiro cara ali. Pica, né? Então eles botam os caras ali, e naturalmente a chance desses caras ganhar é 80%. Sim. Mas atrapalha, você cata um cara duro. Lógico. É o que eu falo da categoria máscara. Mas é só 5 minutos. Cara, eu vou te falar que o gás pode ser outro, mas é tão difícil ou mais do que um adulto. Porque não dá pra enrolar muito. E você não pode errar. Você tomou 2, você não faz, você não recupera. Pra você recuperar 2 pontos, você precisa recuperar. O cara faz uma vantagem, você não quer mexer nem a bolinha do olho. É mais fácil pra amarrar, né, o tempo. Então, assim, é uma luta que ela acaba muito rápido.
Você trocou em pé ali 1 minutinho, você tomou uma vantagem, 2 pontos, para você correr atrás, amigão. É muito mais ativo a luta. Sim. Mas é muito mais difícil. Então, assim, no Master você não. E os caras erram menos. Erra menos. Você vê o Soneca agora. Exatamente, você não pode errar. Ali, amarrar, meia guarda. Você não pode errar. É muita então, malandragem, assim, né? Malícia. É muita malícia no meio do jogo. Se o cara não tiver aquela malandragem de campeonato ou quiser acelerar, a chance dele perder. É verdade. É grande. Eu concordo, só que é muito dinheiro, né, cara? Vai rolar. Eu acho que não agora. Eu acho que eles vão acabar fazendo tudo, mas assim, é o que eu falo que o jiu-jitsu é um esporte diferente, né? Ele consegue fazer um cara que entrou hoje na faixa azul, que tem 1 ano e meio de jiu-jitsu com 60 anos, você tem um título mundial. É foda. É verdade. Você entendeu? Esse cara, ele pode falar no meio dele, falar, eu sou campeão mundial. Ele é reconhecido. Mas ele é campeão mundial dentro da faixa azul e dentro da idade dele. É muito justo. Entendeu? Então você consegue no jiu-jitsu, é isso. Você consegue e você inflamou, eu acho que por isso a grande procura. Porque você não vai ver ninguém no Muay Thai ou no judô falar, fui campeão mundial ali, porque da minha idade de 60 anos, no peso... Não e assim, vai ver. E o Master hoje, o jiu-jitsu tem essa coisa boa. Ele se você for um cara que se comunica bem tudo, ele é valorizado. Sim. Né? Você tá na mídia, você não... Você pega o Godoy, porra, ele tá em todas as mídias de todo o stream do jiu-jitsu, ele tá aparecendo ali. Sim. Então, se você for bom... e tiver uma rede social, cara, você é valorizado. Você é valorizado, é verdade. Entendeu? É difícil É por isso que o Master dificultou muito. Eu fui campeão mundial em 2015. Aí de lá pra cá eu fiquei 4 terceiros, né? Cara, na minha categoria naquela época, acho que tinha 21 pessoas. Foi o meu primeiro ano de Master 3. Puxado. Hoje, no Master 3, que você falou, isso, vai pra 50. Dobrou, velho. Cara, é muita gente. 7, 8 anos, dobrou o número de atletas. Tinha 20 caras na minha. Hoje você vai puxar o Master 3, tem 50. Hoje é o Pércio que tá representando o Master 3 na categoria pesado, né? Cara, é uma luta... O buraco é mais embaixo. Mudou, porque naquela época eu tava começando, eu vi o Gurgel falando, eu falei, olha, esse foi o primeiro ano, foi o segundo ano, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro ano do Mundial Master, porque antigamente o Master lutava o quê? O Internacional de Era Master só o Internacional. Era o campeonato mundial da época dos Masters. E aí, quando mudou para os Estados Unidos, tudo esse negócio, eles fizeram o Mundial de Master em Las Vegas, o de Las Vegas foi o segundo. Eu lembro que o Gurgel tava conversando lá e falou, cara, isso aqui daqui a alguns anos vai ter um absurdo. Eu não sei se vocês chegaram aí, é um pavilhão, cara, gigante. Não, nunca fui, quero ir, cara. É muito legal mesmo. É um absurdo, cara, é muito mais legal que o adulto. Porque primeiro Master, você encontra todo mundo da velha guarda lá e ninguém é mala, assim, todo mundo acaba batendo um papo, né? Tá maduro já. Os adultos ainda tem aqueles... Ali tá todo mundo... E são uma feira gigante de tudo quanto é fightwear do mundo, né? Espalhada lá, muita gente. Então aquela 20 áreas de tatame ali pra você poder lutar. Então é muito gostoso. Só o de você estar ali já é muito gostoso. E Vegas, né, ainda. E é Vegas, né? Então eu fui 12 vezes pra lá. O problema é que Vegas é gostoso a primeira e segunda vez que você vai, né? Aí você conhece os cassinos, você bagunça. Depois você começa a ganhar um calor absurdo. Então você sai do estacionamento pra entrar no ginásio, sua boca tá até seca, velho. Mesmo? Tá tomando água porque é um calor. 7 horas da noite, 40 graus. Nesse nível. Aí você entra aquele ar-condicionado, você tem que estar de blusa. Então, muda. Uma loucura lá dentro. Mas o lance do campeonato é muito legal. Né? E aí você vê como assim, a época que eu lutava já era duro, tinha o Saulo de super pesado, sendo campeão do super pesado, eu sendo campeão do pesado. O outro ano seguinte eu fiz a semifinal com o Saulo. Pra mim foi um negócio, tem uma foto até hoje lá com o Saulo. É um grande nome do esporte, não tenho o que falar. Foi uma puta de uma guerra que eu fiz com o Saulo. Ele se machucou comigo, ele estourou o ombro comigo, acidente de luta, porque foi 2-0 a luta pra ele ali, mas não lembro de ter feito nada demais. Ele foi pra final com o Tite, ele ganhou do Tite com o ombro machucado e depois dali ele deu uma... Aposentou, mais ou menos. Acho que ele competiu mais uma vez e sossegou. E aí você vinha tudo aquela... Um monte de repórter em cima. Eu nunca vi tanto repórter na minha vida, né? Eu sabia que não era por causa de mim. Né? Mas você surfa essa onda, surfa essa onda. Claro que no ginásio, eu tava entrando eu tinha sido campeão do ano anterior.
Campeão do ano anterior, a gente chegando pra lutar aquele monte de repórter, um monte de revista, eu levo assim, você fala, pelo amor de Deus. É foda, né? Pressão. Eu sabia que era o cara, mas você surfa essa onda. Lógico. Saiu essa puta foto com ele. É uma exposição absurda. Fiquei amigo dele ali. Aí você começa a ver o Royler, você começa a ver o Rickson passa por isso, você começa a ver todas aquelas caras que a gente vê na revista. Os caras te vendo. Você sabe que o cara tá te vendo, porque você tá lutando com o Saulo. Porque você tá lutando. Você vê toda aquela galera, você fala, pô, eu tô fazendo parte disso. É foda. Puta, quando eu comecei, a gente tava lutando aquele campeonato regional ali dentro, e hoje você tá olhando pra as pessoas estão te conhecendo. Então, assim, cara, é muito legal lutar lá fora. Então, assim, é uma vitrine absurda pra nós que somos professores. Eu falo isso pro André um pouco. Vale muito a pena. A gente, eu acho que assim, é um erro, né? A gente fez uma opção de vida de parar de competir muito cedo, que a gente falou assim, cara, vamos construir um time, a gente precisa tentar alavancar rápido, o mais rápido que a gente puder, porque o mercado vai ficar cada vez mais competitivo, e a gente abriu mão de um monte de coisa que a gente queria ter feito para construir o time, e tem dado certo, mas deu certo, ônus e bônus. Ônus e bônus. E é uma coisa que a gente não tem feito, eu puxo muito a orelha do André, é isso. É assim, cara, de ir mais pra fora, pra puxar a molecada. Cara, o importante lá fora, porque você começa a ver o tamanho que tá o jiu-jitsu, né? Porque você olha pela TV, olha pelas revistas, é uma coisa. Quando você tá respirando aquele ar, e eu não falo inglês, né? Eu tenho uma dificuldade. Todo ano eu volto de lá e falo, agora eu vou fazer um curso de inglês. Mas aí a correria do trabalho acaba impedindo. Mas isso é importante, né? Para você ter um diálogo, para você trazer caras pro teu time, para você formar um time lá fora. De repente você vem com uma ideia boa, o cara ali quer comprar o teu barulho, montar uma comunidade lá fora. Às vezes o cara quer fazer um seminário com você. Então eu comecei a lutar, o ano passado eu lutei o PAN e o Mundial. Né? Eu venho lutando o Mundial indo viajar desde 2010. Né? Vou um ano, vou 2 vezes no ano. 2015 pra cá comecei a me dar bem em todos os campeonatos que eu tava indo. Começou a ficar legal e a pessoa começa a te conhecer. Então você tá no meio dessa galera, você também tá sendo visto. E a sociedade te olha diferente quando você tá indo. Exatamente. Pô, você não tá aqui só no meio, você tá lá fora num campeonato. Eu sempre conseguia sempre patrocínio pra poder ir. É que, puta, você gasta uma grana, o dólar hoje tá um absurdo. Não tá fácil, não né? Não tá fácil aqui. Então é caro. Mas eu sempre encarei a minha ida pra lá, nunca como um passeio, Como um negócio. como algo profissional, como um investimento do meu trabalho. Então, assim, quando você fala em gastos, né? Você fala, pô, eu tô lá gastando, pô, mas eu não tô indo a passeio. Né? Eu tô indo pra trabalhar. Agora, você conseguir um patrocíniozinho, claro. Você vai aprendendo com as amenizando. coisas também. Mas você vai tendo um conhecimento do universo lá fora que logo mais eles estão na frente da gente. Porque se você para perceber, todos os grandes campeões estão lá fora. Exato. Né? Toda a estrutura, todos os feras estão dando lá fora, porque é lá que tá dando dinheiro, lá que tá o dinheiro. Lá que é a vitrine. Quando o Mundial saiu do Tijuca Tênis Clube e foi para os Estados Unidos, ele nunca mais volta para o Brasil. Ele nunca mais vai voltar para o Brasil. Porque os Estados Unidos é a vitrine do mundo, cara. Então você vê o mundo inteiro onde vai expandir, ali, né? Continua expandindo. Né? E aqui nós falou que não é moeda deles que é, cara, é a nossa que é desvalorizada, né? Porque quando tava ali, você vê que, pô, tá tranquilo. Mas você acha que você ir, é uma dúvida que a gente tem, melhora o game pra você aqui no Brasil? Em 90%. Melhora? 90%. Mais aluno, mais alunos, em 90%. Primeiro que a experiência que você compartilha. Né? Você está compartilhando uma experiência diferente. E não tem problema, você tá lá lutando. Né? Se você não vai para lutar, vai para passear bacana, você vai ter um conhecimento. Se você vai lutar, uma experiência que você tem que todo mundo ver que você está botando a cara ali para fora. Mas eu acho que não é nem tanto lutar, é você conviver, envolvido nesse meio. Então você vai ver como é que funciona. Até o lance dos pets, né? Aqueles bordados começaram lá fora, aqueles negócios bordados. Os caras que vendem até as máquinas ali. Então é uma forma de contato que você faz com as grandes marcas de kimono, com os grandes atletas. Então é uma experiência única, Jonathan. Eu vou falar pra você, vale a pena. Pô, vai apertar? Vai. Né? Você tem uma graninha sobrando, você conseguir se programar para guardar, para fazer uma viagem dessa, ela te melhora muito a visão das pessoas aqui de fora. As pessoas te olham diferente. Diferente porque você está buscando informação lá fora. Né? Então eu acho que é um aprendizado. Primeira vez que eu fui, eu pirei. Eu fui em 2006, 2007. Fui 2 vezes em 2007, mas não é nada. Em 2010 eu comecei a ir. Aí eu comecei a ir todo ano. Eu comecei a ter resultado nos títulos. Eu comecei a entender como é que funciona a cabeça do americano. Porque é totalmente diferente, né? Se eu converso com o Roberto hoje, ele fala, a gente não sabe dar aula. Sério, cara? O Roberto fala, a gente não sabe dar aula. Mas por que, cara? Então, e ele vem aqui, ele mudou todo o formato dele. Porque aqui você começa uma posição assim, nos 100 quilos, fazer um ataque dos 100 quilos. Estou aqui nos 100 quilos, vou pegar aqui uma americana. O americano quer saber como é que você chegou ali.
Tem que ter conexão. Tem que ter conexão. Como é que você chegou ali? Por que seu joelho tá aqui? E o brasileiro não tem isso. O brasileiro, você põe a mão aqui, ele vai repetir aquilo que você fazer e depois ele vai se virando ali. O americano não é assim, cara. Ele quer entender. Ele quer entender passo por passo. O americano, quando ele começa uma aula, ele já quer saber, né? Na Gracie Barra que tem muito isso, né? Ele quer saber em quantos anos ele vai se formar faixa preta. O jiu-jitsu tá louco. Você começou agora, você vai... você já tá pedindo faixa. Fica quieto aí. E lá não. Ele vai saber quanto tempo ele vai se formar faixa preta. É tipo uma faculdade. É uma faculdade. E é uma faculdade, né? Quanto tempo você vai se formar um professor? Ou quanto tempo você vai ser um atleta para chegar em alto rendimento? Então o americano, ele não entra à toa. E o americano é assim, se chegou lá, cobrou $100 numa aula, e ele vem para outro e outro fala assim, eu te cobro 70, ele vai te pagar 100 porque ele já sabe que você tem mais informação para passar para ele. Aqui o cara te faz a pechincha. Vai no mais barato. O cara valoriza o conhecimento. Então, é uma forma de você pensar totalmente diferente quando você vai para América. Né? A cabeça deles é diferente da nossa. Né? E tá na frente, né? Precisa copiar. Tá na frente e tempo deles é dinheiro, time is money, né? Que eles falam lá que o tempo é dinheiro, então assim, eles dão um valor pelo aquilo que você faz. Ah, você vai cobrar $200, $300 na tua aula, ele vai te pagar. Mas o que você tem para oferecer para ele? Aí ele vai ver, pô, mas esse vale a pena. Eu vou pagar. Tá. Então o Roberto, ele vem aqui, se ele fala isso pra gente, cara, a gente sempre deu aula de uma maneira errada. Mas é que o Brasil, cara, é igual você comprar um pay-per-view pra você assistir um negócio. O Brasil não tem cultura de pagar, cara. Não tem. É foda. Serviço é uma... Ele quer que você filme e transmite pra ele na tua casa e vai pagar de graça. É o que os caras falam, cara. Aqui, por exemplo, coisas são caras e conhecimento é barato. Sim. Lá é o inverso. Né? Coisas são baratas e o conhecimento é caro. Conhecimento é caro, exatamente. Então, assim, no valor, o serviço aqui, cara, é desvalorizado. Para você viver de jiu-jitsu no Brasil, cara, eu acho que dá para você contar na mão, em São Paulo, quem vive de fato de jiu-jitsu. Tem tudo dentro da minha equipe, eu vejo ali quem realmente sobrevive. E quem vive, né? Quem vive. Pô, você consegue comprar um carro com jiu-jitsu? Exatamente. Então, assim, é por isso que eu te falo que quando eu vou ter hoje um professor trabalhando para mim, eu não quero qualquer cara. Ele pode ser um astro do jiu-jitsu. Não, ele vai ter que fazer um curso, ele vai ter que aprender comigo. Vai ter que falar sua língua. Vai ter que falar minha língua porque, cara, pode ser... E me diz uma coisa, por exemplo, hoje você tem lá nocaute, né? Pô, veio ali o Teru, você abraçou e pegou aquilo lá. Eu, a mesma coisa, eu tenho um CT que tem, tem crossfit, tem a porra toda. Tem um outro lá que... Quanto de fato você acha que a gente precisa ter essas academias assim, com uma caralhada de coisa? E quanto você acha que, vou montar um negócio só de jiu-jitsu mesmo? Porque assim, eu tenho uma coisa grande, porque a minha vida foi levando para uma academia maior, pintou uma outra oportunidade de ter. São oportunidades que você não quer deixar escapar. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, acho que da maneira assim, de como eu quero fazer, eu montaria uma coisa só com jiu-jitsu. Concordo, faria a mesma coisa. Assim, na verdade, a academia de musculação hoje, quando começou a aparecer os low cost, que fala, Blue Fit, Smart Fit, as Fit da vida, deixou de valer a pena. É porque é uma academia com uma aparelhagem boa, muito barato. Um valor barato, mesmo Smart Fit. Você vê a Blue Fit não é tão barato assim, não, que é 160, 170 pau com a taxa de adesão. Certo. Pô, no local tinha uma academia assim, eu tinha uma academia que já tinha mais de 200 alunos em Osasco, o Teru era meu aluno, né? Surgiu a ideia de abrir uma academia, foi um sucesso, né? Foi lá no começo, estourou, tal. E no meio da pandemia o Teru não estava mais focado nisso daí, estava cuidando das coisas da família, dos mercados, tudo. E a Nocaute ia fechar, só que, a Nocaute é minha vida, cara. Minha história de jiu-jitsu em Osasco, então assim, eu quase entrei numa depressão nessa época. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu devo muito ao Teru e à família dele. Né? Foi pessoas que são sensacionais, nunca pisaram na bola comigo, pessoas que me ajudaram a crescer muito. E a irmã dele que cuidava, a pandemia não podia vir, a academia fechou, falou, não vale mais a pena a gente manter. E aí eu entrei na história. Né? Eles me fizeram com preço acessível. No Nocaute, você quer vender? Compra, tem X valor. A menos do que vale o mercado. Eu agradeço muito isso. Mesmo assim, eu não tinha condições. Aí eu peguei alguns sócios, falei, temos isso aqui na mão. E aí, vocês querem abraçar? Não, meu valor é tanto, eu tenho isso aqui de know-how, eu preciso estar tirando tanto aqui, a gente é sócio, vamos abraçar. E a gente está começando a... Só que, perdão a palavra, é uma pica, né? É uma academia com 56 funcionários. Não, eu uma entendo. Uma academia de 2.000 metros quadrados. Se você falar pra mim hoje, você montaria uma academia desse tamanho? Não. Nem com dinheiro na mão. Nem com dinheiro na mão. Eu montaria 10 academias de jiu-jitsu. É verdade. Eu penso igualzinho, montaria cara. 10 academias. Tanto minhas academias de jiu-jitsu, eu tô fazendo a sede de Alphaville aqui,
É um espaço de jiu-jitsu, o foco é jiu-jitsu, vai ter um boxe, um muay thai bem fitness, para talvez uma mulher que não queira fazer. Um comercial mesmo. Para atrair até mulher para a academia, para ela entender que o jiu-jitsu não é aquele bicho de 7 cabeças que eles imaginam. Hoje mudou muito, mas ainda tem aquelas mulheres que pensam assim. As modalidades isca. Exatamente, para atrair o jiu-jitsu, mas o meu forte é o jiu-jitsu, né? Então dentro da Nocaute hoje a gente tem ali 980 alunos, eu tenho 380 de jiu-jitsu. Alunos. E um custo lá na tampa. Exatamente. Né? Que a gente troca 6 por meia dúzia. Do Betaville eu tenho ali 160 alunos de jiu-jitsu. HQ eu tenho 240 alunos de jiu-jitsu. Cara, se você passar para ver de um lado business, qual a manutenção que uma academia de jiu-jitsu vai te dar? Não, é zero. Isso que eu penso toda hora. Agora, uma academia todo dia eu tenho um cara arrumando esteira. Não. Todo dia o cara arrumando um cabo da musculação. E o aluno da musculação, ele nunca está satisfeito. E assim, é igual celular. Entrou equipamento novo no mercado, o seu já ficou depreciado. Exatamente. E o nosso equipamento ali é top de linha, mas ele já está há um tempo, a gente está ali na manutenção, porque, cara, você vai comprar um aparelho hoje, é 100 mil. Não, é muito caro. É 100 mil. Então, assim, uma academia para ter do tamanho da Nocaute hoje é no mínimo 4 milhões, 5 E eu tenho a sensação que parece que quanto mais você olha para as outras modalidades, parece que você está perdendo o tempo de olhar para o jiu-jitsu. Exatamente. Então, cara, eu sou uma pessoa que eu penso... Eu tive essa pergunta pro Guri, né, que é um dos diretores, sim, né, sim. dentro da G3, e falou, cara, tô com uma oportunidade, o que você acha de eu abrir isso lá na internet? Eu falei, foge. Foge. E, pô, mas você tem... Eu falei, cara, mas é diferente. Eu não caiu, caiu no colo, veio ali pra mim e falou, você quer abrir? Eu não queria abrir uma academia só de jiu-jitsu, porque já tinha toda uma história dentro da Nocaute ali do pessoal. E a Nocaute é uma academia super barata. É super barato, é até ridículo o valor. De mensalidades. Porque já veio essa história que hoje, se eu fosse abrir uma academia, só o meu jiu-jitsu ia ser mais caro, ou o mesmo valor que o Nocaute paga hoje. Aí eu falo pro meu aluno hoje... O Nocaute é daquele formato ainda que você paga e faz tudo? Faz tudo. Tá, entendi. Entendeu? Eu falo, cara, você paga uma academia ridícula, você vai treinar só o CrossFit, é 3 vezes mais caro do que o Nocaute. Você vai treinar um jiu-jitsu com uns panguão que dá aula em Osasco ali... que é uns caras que às vezes não tem uma outra equipe ali que não tem nada a ver, é o mesmo valor. Só que ali você tem estacionamento, uns vestiários gigantes, musculação, crossfit, estrutura, cara. Ginástica. Então assim, não montaria. Né? Não montaria. E assim, eu montaria 10 de jiu-jitsu. Eu também, cara. Uma em cada espaço. Só que aí a gente precisa arrumar profissionais competentes para poder administrar o negócio. Então, não é fácil. Para fechar, Charlão, o que você acha, cara, da IBJJF, né, essa coisa dos dopings que estão rolando? Agora explodiu esse negócio do Mika, teve os meninos aí no Mundial sem kimono aí. Você acha, cara, que essa coisa de testar só o campeão, você acha que a IBJJF tá fazendo o que tem que ser feito e o atleta que se vire? Qual é a... Dá para ser campeão mundial hoje no adulto limpo? Não dá, e sabe uma coisa? Eu não acho que é IBJJF. Eu não acho que é isso. Eu acho que é isso daí não é uma coisa que eles põem. Eu acho que eles não têm como tirar. Eu acho que se a IBJJF pudesse tirar, não sei se estou falando besteira. Eu acho que eles até tirariam. Eu acho que isso é uma... Será que o ADCC não... Ele tem, não tem? Não, o ADCC não. Mas... Eu acho que não. Eu acho que é... Mas o ADCC não tem isso? Não tem doping. Não tem doping. Tanto que eles podem lutar, tanto que todo mundo chega muito... Ano de ADCC. Então, uma boa pergunta. Eu não tinha essa informação. Para mim era uma coisa... Não, o que me falaram é que assim, que a IBJJF contratou a Usada para dar... Eles só não testam mais gente porque diz que é caro para a IBJJF. Eu já imaginei que era caro. Antigamente era uma outra pessoa que era testada. Era meio um sorteio. Hoje é todos. Mas uma coisa que me... Por isso que eu tô te falando que eu não sei da IBJJF, porque estaria lutando muito contra os brasileiros. Por que só brasileiro é testado? Não, Mas será que não é só porque brasileiro ainda é campeão? Cara, mas tem muito campeão, Múcio Messi, tem. Um outro gringo. O Tainan Dalpra, ele mora no americano, ele já. Se não me engano. Já deve ser hoje. Ele é americano, mas ele não veio. Acho que ele nasceu aqui, mas ele mora lá. Foi. Ou ele é filho de brasileiro e nasceu lá, é uma coisa assim. Eu não vejo americano ser testado. E tem muito americano que tá nas cabeças, né? Sim. Inclusive, esse último campeonato pan-americano aqui, o Felipe Andrews perdeu pro americano, europeu. Sim, pro Warzinski lá. E uma derrota até absurda. Foi. E ele não foi testado. Então, assim, o que eu vejo é que só brasileiro está sendo testado. Então, pode ser que a IBJJF tenha... E eu vou te falar, no cenário, né, não está errado. Eu não consigo ver nenhum atleta de alto rendimento que não tome. Para chegar nesse nível. Que hoje os caras são mais profissionais, eles sabem como burlar a hora de parar, a hora de tomar medicação para esconder, mas até um atleta olímpico toma.
Sim, acho que o médico tem que acertar na conta. Pra você aguentar o camp de treinamento, não é nem acho que pelo campeonato em si, né? Pelo dia da competição. Sim, eu acho que você aguentar o camp de treinamento. Eu não acredito que ninguém de alto rendimento consiga fazer isso limpo. Só que eles têm que ser mais, já que tá tomando, tem que ser profissional o suficiente para poder... Tem que ser mais malandro. Mais malandro para poder esconder. Eu acho, cara, que puta, é uma coisa difícil de falar, porque assim, eu não consigo ver nenhum atleta de alto rendimento, nem em Olimpíada, que não tome isso. Mas tem que ser mais profissional. E eu acho que onde tá a sacanagem é esse negócio de testar o campeão. Por exemplo, agora testaram o Mika, por exemplo. O Mika caiu, perdeu o título mundial do ano passado. Então o Mika foi desde o ano passado. Um dos nossos alunos é advogado dessa galera, né? E foi o do Mika, tava tentando já disfarçar, mas já faz tempo que tá rolando. Mas você vê, foi o Mika, Cecconi, Cyborg, Wagner Rocha. Qual americano que você viu nisso? Não, é verdade. Não, é complicado. Qual americano agora, quando você não testa o segundo, por exemplo, testaram o Mika, mas não testaram o Tai. Sim. Aquele ano que acho que o Preguiça, né? O Meregali foi desclassificado. O Galvão, acho que foi o campeão. Não, aí o Galvão foi, não testaram o Galvão, que o Galvão tinha sido vice e subiu. Porra. Entendeu? Eu acho que se vai pra testar... Testa o pódio, pelo menos. Testa o pódio. Isso. Você vê, acho que o Mundial do ano passado foi o Mundial mais ridículo que teve. Porque, o Meregali deu aquela dedada, foi desclassificado, não lutou a final do absoluto com o Preguiça. Eu achei uma injustiça. Aí o Preguiça foi o campeão sem lutar. O Preguiça caiu no doping. Felipe Andrews, que foi o campeão mundial absoluto. Foi ele ou o Vitor Hugo? Não, o título tá com o Felipe Andrews. Devia ter sido o Vitor Hugo, talvez. Concordo. Mas... porque o Vitor... Cara, olha que absurdo, cara. Tipo... E na verdade, assim, o campeão é o cara do dia, né, meu? Não adianta. O título todo mundo do Felipe Andrews, mas e aí? Foi o campeão. Não foi o campeão. Ele caiu, levantaram o braço dele, ele não foi. Até o Mika mesmo, você fala, não adianta, é campeão mundial e acabou. Porque não vão tomar a medalha dele, a medalha já tá lá, tá lá com ele. Tiraram um título que ele já recebeu por isso, vai tirar o cara um ano da competição. Não, ainda um ano, beleza, já passou. Vai ficar fora do Mundial esse ano. Mas verdade, o que eu falei uma besteira aqui agora, que eu fiz essa pergunta pro advogado dela que cuida lá, né, que é o Camarguinho. Falei, tá, mas é só da IBJJF. Ele pode lutar qualquer outro. Pode. Falou, então realmente é um evento da IBJJF. Na IB que não pode. Mas, cara, se vai testar, testa os 4, cara. Tinha que testar os ou faz direito ou não faz. Não, exatamente. Ou não testa ninguém ou testa o pódio. Todos eles tomam, cara. Então. Não, cara... Se fizer isso do Master, então a casa caiu, né? Porque... Não, cara, tá todo mundo muito forte. No do Master não tem. Não tem. ADCC, até porque no Master, cara, eu acho que assim... eu acho que isso, a cultura já... Graças a Deus, abriu a cabeça do pessoal. Assim, o TRT, ele já virou uma coisa de, cara, qualidade de vida. Eu falo que isso aí é o Vitor Belfort, né? Porque antigamente todo mundo tomava anabolizante. A partir do Vitor virou Belfort, TRT. virou TRT. Então. Na verdade, assim, você toma, realmente, você passa com médicos, mas é onde eu te falo do destaque do Master. Se você vê anos atrás, como é que um cara de 40 e tantos anos vai conseguir competir? Treinar pra competir. Treinar, né? e é o que você falou, na verdade, André, não é nem tanto a competição, né? É a carga de treino no dia. Cara, eu dou 8 aulas por dia e treino. Eu faço é óbvio. Mas é saudável. É saudável, eu preciso fazer, senão eu não ia ter um rendimento. E eu percebi isso, que eu sempre tomei um monte de porcaria na faculdade, né? Toma, que cresce. Eu tomava. E quando eu fui ver, eu tava tudo desregulado. Aí eu comecei a passar com o médico quando eu tava com 39 anos. E mudou minha vida na competição, né? Que foi o meu boom, né? Você achou que deu um upgrade? Um absurdo. Porque assim, com 39 anos eu senti o peso da idade. E pra mim é igual. E aí eu senti o peso, eu não tinha treinado, minha alimentação era horrível. Eu comia um misto quente, uma Coca-Cola às 10 horas da manhã, quando eu tinha um tempo pra comer, ia dar mais aulas. E aí eu fui num primeiro médico, o cara falou, você é um idiota, você faz isso mesmo na sua vida? Eu falei, faço. Ele, não, você vai mudar a tua alimentação. Eu adoro um refrigerante, porque eu fiquei 2 anos sem tomar, hoje eu até tomo bem menos do que antigamente, mas tomo ainda. Ele mudou. Então assim, você vai comer isso, vai comer aquilo, você vai tomar isso, vai tomar aquilo. Cara, eu lembro que o Internacional de Master, o primeiro que eu ganhei foi em 2015. Eu sempre bati na trave e nunca tinha ganho. Em 2015 eu ganhei categoria absoluta todos os campeonatos, né? Menos o Mundial que eu só lutei, teve um erro lá que eles falaram pra gente, eu e o Roberto não conseguimos lutar o absoluto do Mundial. Então o Mundial eu ganhei a categoria, mas todos, brasileiro, sul-americano, paulista, Open, todos que você imagina, BJJ Pro foi categoria e absoluto que eu ganhei. E eu lembro que no brasileiro eu tinha acabado de tomar, eu tava fazendo o tratamento, eu tava indo pro Pan-Americano, eu ganhei categoria absoluta no Pan, fechei o Pan com o Roberto, o absoluto.
Me senti melhor, mas nada demais. No brasileiro foi um absurdo. Você tava voando? Eu tava voando. E assim, eu lutava a categoria, eu tava inteiro. Eu lembro que o cara ia lutar comigo, ele me olhava de lado assim, quase agarrado com o bebedouro. Ele falou, com você agora? Eu falei, E eu... Benzaço. Benzaço. Quando você faz com o médico calculando, né, cara? E é isso que eu te falo, cada macaco no seu galho, Jonathan. Se o cara chega pra mim hoje e fala assim, um aluno meu, mestre, o que você tá tomando? Eu falo, procura um médico. O que você tá comendo? Procura um nutricionista. Porque assim... A receita não é pra todos. Não é pra todos. E cada um tem um biotipo. E por o fato de eu ter tomado na faculdade um monte de besteira que me indicaram tomar sem passar para o médico, me desregularizou tudo. Então, assim, cara, eu não sou nutricionista. A minha intervenção que é para mim não é a mesma para você. Sim. A musculação que eu faço não é a mesma para você. Então, procura um profissional da área. Eu tenho aqui na Nocaute diversos professores, tenho nutricionista, eu tenho médicos que treinam comigo. Então, hoje eu passo com o Dr. João, que é o Dr. Gustavo Leão, desculpa. Eu passei com o Dr. João há muito tempo, hoje eu passo com o Dr. Gustavo Leão, que atende em Osasco. É o cara que ele vai lá e te peça uma bagatela de exame. Então ele vai olhar todos os seus exames, ele vai falar o que seu corpo precisa. E faz uma diferença absurda, John. Você nunca passou? Não. Procura, que você fica... Você tem quantos anos? 41 eu agora? 41. Cara, você vai ver que você vai voar em relação de trabalho... Qualidade de vida mesmo. Qualidade de vida, o quanto isso é importante para nós. E a medicina está aí. Né? Uhum. Você não vai fazer uso da medicina, para que ela está aí? Né? Você não está tomando coisa errada. Não é errado você regularizar os seus hormônios. Sim. Você tomar, então mudou mesmo a forma de pensar, que antigamente sim, eu tomava bomba. Uhum. Para ficar grandão, crescer. Não, eu não quero ficar estético, grandão, gigante. Né? Hoje não, hoje é saúde. Não é isso. Hoje não tem nada a ver com isso, é saúde. Não, e é diferente. Uma vitaminazinha que o cara bota ali já te... Cara, é uma... E é necessário. Você vai ver como a gente... Você dá muitas aulas também. Também, mesma coisa. Agora eu voltei a treinar um pouquinho pra brincar no brasileiro, mas é foda. Você treina hoje forte que é molecada, no outro dia você acorda moído. O brasileiro talvez ainda não vai fazer tanta diferença porque tá 20 dias no brasileiro aí, 20 dias. Mas toma e me fala daqui um mês e meio, quando você me encontrar, você fala a diferença que deu em você. Você vai ver o up que você vai dar na tua vida. Na tua vida, no seu relacionamento, tudo, na né, casa, cara? no teu trabalho, na tua disposição para treinar, muda. Então sim, é necessário, cara. Não tem... Eu concordo plenamente. Tipo, Master, se eles fizerem, eu vou parar de lutar em BJJF. Mas aí eu acho que todo mundo para. Todo mundo para. Todo mundo para. Porque não dá. Eu acho que nem no Master... Acho que olha o Cyborg, com 43 anos lutando com os adultos. Não, vitalidade absurda, nem vão fazer no Master. Porque assim, eu acho que essa coisa do TRT... Ele já começa a ser bem visto. Sim. Né? Sim. Agora, quando você pega a molecada, aí eu acho que a... porque a molecada já não precisa ainda. Quando você vê que é um lance estético, né? Você fala, pô... Porque o adulto, o cara, ele já tem ali a taxa de testosterona alta, né? Sim. Apesar que o treino de alto rendimento, o cara me pergunta, um atleta é saudável? Não. Um atleta não é saudável, nem adulto, nem massa, porque o atleta ele faz além do que o teu corpo permite. Você vai ao limite. E quando você ultrapassa o limite, né? E quando você ultrapassa o limite, é óbvio que não é saudável. Então, assim, um atleta ele não tem um corpo saudável, ele está todo arrebentado. Mas por isso que ele é um atleta, que ele faz coisas que uma pessoa normal não faz, né? Então, assim, a medicina está aí para te ajudar nisso daí. Então eu sou total a favor do TRT. Eu também sou. Eu faço, não tenho vergonha nenhuma. Eu já demorei pra fazer também. Eu também não tenho, acho que você... Mas eu explico muito para os alunos, você toma anabolizante? Não. Eu faço o TRT. Sim. Eu vou com um médico, ele me passa o que ele vai tomar, e eu sou contra meus alunos, eu tenho uns alunos que fazem, toma aquilo ali que é bom, vai te ajudar. Eu acho que também não é. Não me fale isso que eu vou falar, não é bom, amigão. Procura um médico, um especialista no assunto. Concordo 100%, que cara. ele vai te passar isso. 100%. Bom, acho que é isso, né? Cara, eu queria agradecer muito a todos que estiveram aqui com a gente. Bastante gente acompanhou a gente aqui no vivo, muita gente comentando aqui. Agradecer muito, tá? A presença, pô, acho que foi até o recorde hoje de visualização. É mesmo? Que bom, bacana, fico feliz. Depois eu vou ver no final ali quantas pessoas assistiram full time. E a gente nem percebe o tempo, né? Que você vai bater um papo porra, 2 horas, cara. E nós somos da área, vocês estão me entrevistando, vocês são da área, e nós tivemos ali atrás um treino junto. Sim. Então flui, né? E vocês me acompanharam na minha história, como eu acompanhei a história de vocês. vocês. E é bonito de ver, cara, a história que você traçou. Ver onde nós chegamos, né? Não é só eu, porque eu vejo o trabalho que vocês têm aí, é de bater palma. Obrigado, cara. É um trabalho bem bacana com a molecada toda, tanto de competição, quanto com o feminino, quanto com as crianças. E a gente vê
que a gente tá ali lado a lado no mesmo trabalho. Sempre, somos uma equipe diferente, somos um concorrente e um rival dentro do tatame, porém somos amigos ainda. Claro, e vivemos a mesma história. Pra trocar uma figurinha, então, pra saber o que você... Eu acho que hoje aqui eu tô aprendendo com vocês, com muita coisa que vocês falaram aqui, como vocês estão aprendendo comigo. Com certeza, cara. Eu acho que é saudável. Por mais bate-papos como esse. É isso aí. Pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí também, pra dar uma forcinha pra gente continuar remando. Dendão, se quiser mandar um salve aí pra galera. Cara, só agradecer quem assistiu, quem acompanhou, todo lado de duas pessoas aí que temos uma história junto aí de mais de 20 anos de trabalho. Então só agradecer quem assistiu, segue o canal dos Irmãos Cruz aí, que eles estão de parabéns dentro e fora dos tatames, viu? Obrigado. Obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite. Bom, vamos fazer mais vezes, né? Com certeza vai voltar mais vezes. Foi muito bom. É uma honra. E os patrocinadores. Galera, queria dar um salve aí pra galera que dá uma força pro podcast. Contabilidade Futura, tá? Kimonos personalizado, Hamburgueria do Portuga, Team Cruz CT, tá? A Produtora 76 aqui que dá uma força com espaço pra gente também. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal e dá uma forcinha pra gente aí. Galera. Valeu.